serão utilizados pelo BRS, e os ônibus hoje convencionais, eles circularão dentro dos bairros e levarão as pessoas até um ponto onde você terá uma estação de integração, que você sai daquele ônibus, se pega o BRS e rapidamente você chega ao centro da cidade. Então, essa é a lógica do sistema de transporte público, onde nós estamos investindo 240 milhões na construção de 3 grandes eixos, e a Prefeitura de João Pessoa fará a implantação de 2 outros eixos, com investimentos também na ordem de 140 milhões. Praticamente 400 milhões de reais serão investidos no transporte público aqui da cidade. E, além disso, naquilo que eu me referi às obras físicas, nós temos várias obras sendo executadas pela Paraíba toda, mas só aqui em João Pessoa, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um viaduto lá em Água Fria, um viaduto do bairro das Indústrias, que nós sabemos que é um engarrafamento constante, todos os dias quando você sai do bairro das Indústrias, a ligação do bairro de Mangabeira 5 com a PB 008, facilitando muito ali aquela ligação, a ligação das 3 ruas com o anel externo da cidade universitária, a ligação do Hospital Universitário com o Altiplano Cabo Branco. Tudo isso são obras que vão facilitar o deslocamento para quem está, principalmente, dirigindo seu próprio carro. Então são obras extremamente importantes, que eu não tenho dúvida fará com que João Pessoa tenha um fluxo muito melhor nas suas vias. As ações também no interior têm avançado, essas ações de mobilidade urbana, não é, governador? Claro, o Arco Metropolitano de Campina Grande é um exemplo disso. A Perimetral de Souza é uma obra que está sendo feita lá. Recuperação da ponte que fica ali do Rio Piranhas, junto da cidade de São Bento, com uma ponte gigantesca, mais de 300 metros, e que fazia 50 anos que não passava por uma manutenção. E construção de novas estradas. Nós estamos fazendo aí, investindo pelo menos quase 300 milhões de reais na construção da estrada Nova Olinda Tavares, Serra Grande São José de Piranhas, Cabaceira Boa Vistas, Rio Tinto Praia de Campina, Pilões da Serraria, os caminhos dos engenhos que liga a Areia até a Lagoa Nova, Arara Serraria, Santo André a Juazeirinho, que já está pronta, Catolé do Rocha até João Dias, no Rio Grande do Norte, que também está pronta, que nós entregamos há poucos dias. Grandes obras foram feitas, de Alagoa Grande até Areia, de Areia até Remígio, Itaporanga Conceição totalmente recuperada, Gurien Mulungu até a Lagoinha, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, Itaperuá de Esterro e até Teixeira. Quando você soma o investimento de todas as obras do DR, ultrapassam 2 bilhões de reais. Hoje nós conversamos sobre mobilidade e amanhã tem mais conversa com o governador João Azevedo. Até mais, governador. Um abraço a todos que nos ouviram. A música que eu gosto, Rádio Pop FM. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, meio-dia e 1. E mando em João Pessoa, Isabela Vilante, a capital mais bela, Isabela, são 12 e 1. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados.
Hoje é 13 de setembro, o mês, aliás, o ano é 2023. E o programa está começando, Fábio Bernardo. Ele endoidou todo aqui. O F5 tá no ar. E a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Governo da Paraíba firma nova parceria para a construção de resort no Parque Turístico Cabo Branco. Empreendimento deve gerar mais de 400 vagas de empregos e o investimento é de mais de 200 milhões de reais. E o prefeito Cícero Lucena sanciona a lei que proíbe veículos motorizados e elétricos em ciclovias e calçadas de João Pessoa. A infração pode gerar multa de até R$1.000. Na área policial, dona de clube de tiros é sequestrada, feita refém e criminosos roubam várias armas de fogo aqui em João Pessoa. E a tragédia foi em dose dupla. A avó de mulher vítima de feminicídio em São Bento, no sertão paraibano, morre no velório da neta. Operação da Polícia Federal contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro cumpre mandados e prende 2 pessoas aqui na capital. Brasileiro condenado à prisão perpétua e que estava fugitivo há quase 15 dias do FBI, da CIA e de toda a polícia norte-americana, foi pego hoje pela manhã. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento dos primeiros réus acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Julgamento acontece neste momento na capital federal. E depois de tanto choruru, depois de tanto lenga-lenga, depois de tanta chantagem, depois de tanta demissão, depois de tanta ameaça, eis que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manda recado aos prefeitos de todo o país e diz que não haverá queda do repasse de FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, este ano. Será? Na entrevista F5 de hoje, vamos receber a senadora e presidente da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional, Daniela Ribeiro. Com ela, iremos falar sobre sua atuação no Congresso Nacional, a relação com o governo federal, a relação com o governo estadual, as articulações para as eleições municipais de 2024, além do episódio lamentável de ontem, entre outros temas palpitantes. E não sai de casa sem saber. O IMET alerta para ventos no litoral paraibano, ventos fortes, e coloca a região sob alerta de perigo potencial. Você que quer sair de casa hoje para ver o malvadão, não saia, porque vento e chuvas fortes estão previstas para a nossa capital. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto e Ricardo Martins. Produção Juliana Carneiro. Edição de Cláudio Lira. Sonoplastia, edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, toda a região do Curimataú, pela Rádio Caruá, FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente 104.9. Já no Sertão, as opções são a Rádio Opção, que fica em Pombal, 104 FM. E em Souza, na Rádio Angelim, 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Agora, se você preferir, pode nos acompanhar também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, o ex-Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de tudo, tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Já estou por cá, diferente de Petrônio Torres, não estou com medo de chuva nem ventania, porque eu confio no meu Deus acima de tudo. Muito bem. Embora as previsões apontam para isso. Embora, Isabela Vilante, as previsões meteorológicas para o feriadão apontavam que teríamos sol, chuvas esporádicas, e o que se viu foi muita chuva. Então, brincadeiras à parte. Não, você não tá brincando, não, você tá certo. Quem Deus, confia em Deus não teme nada. Agora, claro, das previsões, exatamente. Né? Porque, por exemplo, quem não lembra da passagem bíblica, onde os apóstolos estão no barco, o barco está afundando. E Jesus. E eles eram apóstolos, né? Mas não dormindo. Confiaram. Jesus dormindo, não confiaram em Jesus. E a gente tá falando dos apóstolos, não é? Não são de apresentadores, não, viu? É verdade, Pepinho, é verdade. Mas enfim, a gente precisa ficar atento, mas confiando acima de tudo em Deus, o nosso Salvador, para quem crê, assim como eu, assim como Bela, assim como Fábio Augusto, como Petrônio Torres e quase todo mundo que eu conheço, porque tenho muitos amigos, quer dizer, a maioria da minha relação são pessoas cristãs. São 12h11 da Paraíba, gente. Não tem como a gente não iniciar o programa falando dessa tragédia, como lembrou Petrônio, em dose dupla, ocorrida no sertão da Paraíba. Após aquela jovem de 36 anos, a Maria Caliane Medeiros, ser brutalmente, covardemente assassinada pelo ex-companheiro, fato que aconteceu na segunda-feira na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba, cidade que eu tive há pouco menos de 15 dias lá na cidade de São Bento, cidade bacana, cidade com astral lá em cima, cidade desenvolvida, né? Todo mundo diz que São Bento é a cidade onde o dinheiro corre frouxo, porque as pessoas, muitas empreendem, não falta emprego para ninguém. Enfim, um fato lamentável, a Caliane saía da academia quando foi, repito, covardemente assassinada pelo seu ex-companheiro. O pai do acusado, o pai do assassino, procurou a polícia, entregou o destino do filho, a polícia rapidamente agiu, prendeu o cidadão lá na cidade de Pombal e ontem, Isabela Vilante, durante o velório
de Maria Caliane Medeiros, a avó da vítima, sofreu um infarto e morreu durante o velório da neta. O fato choca a Paraíba, primeiro pelo assassinado covarde de Caliane, e um dia após, a avó da vítima sofre um infarto durante o velório e também veio a óbito. Foi preso? Foi preso, ele já está preso. Esse camarada, né? A justiça brasileira é assim, tem um lado que não funciona. Mas não coloca culpa na justiça, não. Coloca culpa na nossa lei. Não, mas deixa eu falar, você não deixa nem eu molhar o bico, você não sabe nem o que eu quero dizer, nem onde eu quero chegar. Certo. Impressionante como você quer ser uma de mãe, dar uma de mãe de NAC, prever o que o outro vai falar, o que vai acontecer. Relaxa, Pepinho, tenha calma. O brasileiro que foi pego hoje após 14 dias foragido. Tu lembra aquele louco que foi pego no Goiás, que passou 15 dias, 20 dias também? Aí eu pensei que era a polícia do Brasil que era incompetente, né? A americana também demorou a pegar, né? Pois bem, aquele cara já tinha um assassinato em Tocantins. E tava solto, cara. E tava solto. Olha a incompetência da nossa justiça. O cara é assassino e tava solto. Aí cometeu um crime nos Estados Unidos lá, eles não perdoaram não, prisão perpétua. Olha a diferença. Lei, Petrônio, você tá que lei, meu irmão? Que lei que nada? A justiça. Que justiça? Que justiça? A justiça soltou o cara. Porque a lei permite dar brechas. A lei permite. Como é que o assassino... Fábio Bernardo, como é que o assassino... Como é que que lei é essa que manda libertar? A lei que nós temos. Que não era... Ei, outra coisa, ele não tinha cumprido pena, não. A lei que nós Ele passou temos. 6 anos, não. Se ele pegou 30 de cadeia, cumpriu um texto, tá solto. Não foi esse o caso, não. Fazia dias que ele tinha matado e foi solto, rapaz. Como tem que ver, tá na lei, Petrônio. Que lei é essa? Tem isso, a lei que a gente quer ruim. Foi uma cagada mesmo, me desculpa a expressão. A lei e grande. ruim. E grande. Agora, porque nesse país é mais fácil querer apontar pra um lado, a lei que é ruim. Não apontar não, meu irmão, cada um que as consequências. Petrônio, tu quer um caso que eu te diga aqui, que relembra diga aqui a tua 10, memória? diga. Tem um camarada aqui, filho de uma família ricaça, que atropelou um agente de trânsito e até hoje tá solto, Petrônio. Aí a culpa é da justiça ou a culpa é da lei? O cara tem bons advogados, tem advogados importantes. A culpa é da justiça ou é da lei? Mas lá, que é de 1900 e quanto? A lei das execuções penais do Brasil. Você tá certo. 1940. Você tá certo, você tá certo. Mas um erro não justifica o outro. E o cara lá é um fudido, rapaz. Eu sei, é brecha na lei que se tem. Infelizmente, a gente tem que modificar a nossa lei. Por exemplo, a gente vai entrevistar daqui a pouco uma senadora, a senadora Daniela Ribeiro. A gente tem que começar, enquanto sociedade, levantar esse movimento pra gente dar um F5 na lei penal nesse país, rapaz. Fábio Augusto, a lei foi criada... Eu concordo com você. Crime hediondo, meu irmão, não tem boquinha, não. Não, mas não é só crime hediondo, não. Acho que é um monte de crime. Não. Esse camarada aqui, esse cidadão... Não, mas só principalmente os hediondos. Esse camarada que matou essa menina de forma covarde. Vamos lá que esse cara pega 30 anos, Fábio Augusto. 30 anos. Aí esse camarada vai ter direito, bom comportamento, vai cumprir terço da pena. É um terço da pena. No Brasil não existe prisão perpétua. A gente tem que pensar em prisão perpétua. Olha, se ler um livro, vai diminuindo. Se ler 2, vai diminuindo. Se começar a frequentar o culto lá dentro do presídio. Se for cozinheiro, se trabalhar dentro do presídio. Eu tava vendo uma reportagem... Agora, assim, realmente tem criminoso que se converte, que se regenera, que passa a ser, que pode voltar a viver com a sociedade. Mas tem que cumprir a lei, tem que cumprir a pena, infelizmente. Que ele se regenere, que ele peça perdão a Deus, mas lá dentro do presídio. Porque, como essa nossa lei de execuções penais da década de 40 é muito antiga, naquela época, Fábio Augusto, a perspectiva de vida do cidadão era de 50 anos, 55 anos. Hoje você tem uma perspectiva de vida no Brasil de mais de 70 anos. Por que não 40 anos de prisão? Aqui cumpre 30 anos no máximo. Você pode ser condenado a 100, mas no máximo é 30. Aí bom comportamento, visita íntima, um monte de coisa com um terço da pena. Ou seja, a gente tem uma lei ruim.
Aí a gente, agora, e aí por isso que eu fui logo interpelando o Petrônio, porque a gente, brasileiro, de uma forma geral, que a nossa justiça, o problema é a lei, que a lei é ruim. Volto a dizer, esse camarada que matou 2 pessoas da mesma família, porque a gente pode dizer que ele matou diretamente a ex-companheira e indiretamente a avó da ex-companheira, porque ela sofreu um infarto durante. Esse cara, se brincar, fica 6 anos, 7 anos, preso, bom comportamento lá, lê livro, vai pra cozinha. Ele e qualquer um outro. Pois é. E ao mesmo tempo, nós temos lei que permite que um cara que matou um pai de família que estava trabalhando em uma blitz, só porque é rico, é de família tradicional, tem bons advogados, tem o diabo a 4, tá até hoje solto aí. Ou é mentira? Eu tô falando alguma mentira? Ou alguém esqueceu do caso Porsche? Você lembra que... Alguém esqueceu do tal Rodolfo? Do caso Porsche? Que matou, assassinou num carrão milionário, atropelou o cidadão e matou? É um exemplo mais, sabe, mais nojento, mais asqueroso do que Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua, ele matou Daniela Pérez. Isso. Filha da escritora Glória Pérez. Irmão, ele não só tá livre, leve e solto, casou de novo, BBB, tudo bem. A lei faculta. Mas hoje, se você botar no Google, se pedir antecedentes criminais, não parece mais o assassinato dele. Ele morreu, né? Depois soube, né? Ele morreu, né? Sim, há uns 2 anos atrás. Mas assim, ele ficou limpo perante a justiça. Acho que foi um arremendo a execuções penais criado no governo de FHC. O cara era assassino, ficou lá, você ia buscar a ficha corrida dele, não tinha nenhum crime cometido. Ele podia fazer tudo que ele quisesse na vida dele. É como se ele fosse réu primário novamente. Olha que coisa mais asquerosa. Olha que coisa mais, sabe, abominável. Aquela que matou, sabe? Como é o nome? Aquela bem famoso? Richthofen, Suzane von Richthofen. Por aí, são caros. Fábio Augusto, eu contei umas 3 vezes. Os Nardoni, os Richthofen, a do que matou o... Bruno tá jogando bola. Diogo, que matou bola. Das pipoquinhas. Então diga assim, realmente... Diga assim... Elisa Matsunaga. Elisa Matsunaga, que matou o herdeiro da Ioki, esquartejou todinho, em pedacinhos, botou numa mala, desceu o elevador. Diga assim, Fabão, realmente o problema é da lei, diga. Diga assim, realmente o problema é a lei. Também, né? Também. Fala, Fábio Augusto, tem que o cabo falar, Pepa todo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde a todos. Petrônio gosta de brigar, né, rapaz? Não, mas Petrônio tá certo. Você acha que a culpa é da justiça também? Não é que a culpa é da justiça, Fábio. Alguns atos, sim, é culpa da justiça, mas grande parte, a maioria aí, o problema são as falhas, as brechas que as nossas leis permitem, né? Que esses advogados e criminosos possam ter benéfico. Quando algum juiz, Fábio, quer mandar prender, ele passa por cima da execução penal. Sim, manda prender, mas no outro dia pode vir um outro juiz, vai lá e solta. Aí outro manda prender de novo. Mas vai ficar. Mas aí você vai ver. Aí não, é por isso que eu tô dizendo. Aí depende, infelizmente no Brasil é assim. Aí depende da importância do preso. Não é? Esse que estava sendo caçado nos Estados Unidos era um doidinho do Zorro. Não é? Era um doidinho do Zorro. Infelizmente no Brasil é assim. Se ele fosse rico, milionário, não. E outra coisa, quando a imprensa, tem outra agravante, quando a imprensa está em cima, a justiça morre de medo. Aí vamos prender aquele carinha ali, a imprensa está em cima, Quando a imprensa esquece, a justiça está nem Mas aí. depende de quem tem dinheiro. Não é o que eu estou dizendo. Esse caso, o que eu escrevi sobre esse caso Porsche... Aquele bombadão, aquele marombado que estava nos Estados Unidos, ou batendo nas mulheres, que batia nas mulheres, fazia tatuagem dele no corpo, não é? Foi até procurado pela Interpol, porque a Globo, e a Globo é foda mesmo, ia todo dia de manhã, de tarde e de noite falar desse cara. Até ele se entregar lá nos Emirados Árabes. Pronto. Verdade. Fábio Augusto. Não, só para concluir aqui, lembrar que aqui na Paraíba já foram mais de 20 feminicídios só esse ano. Mais de 20 feminicídios esse ano. Certo? Lembrar do caso trágico que ocorreu ali em Galante também, com aquela adolescente também.
que fizeram um ritual com o corpo da menina. Foi encontrado um cadáver. Eu estava acompanhando o perito dando entrevista. Foi um fato de encontrar o cadáver da menina numa situação que não sabiam definir se era homem, se era mulher, o que era. Era uma coisa absurda. Ou seja, hoje em dia está muito complicado você se viver e os pais abram os olhos. Você mulher, também tenha muito cuidado com quem se relaciona, porque o mundo hoje não tá para brincadeira. E se a gente depender dessas nossas leis e de justiça, amigo velho, a gente vai aguardar no céu. 12:23, a culpa na grande maioria das vezes é do dinheiro. Quem tem, faz o que quer. A própria imprensa, uma parte dela, faz distinção entre Zé, que mora lá no bairro Ponta, e o Enzo, que mora no bairro Rico. Os programas de TV policiais já mostram a cara do pobre e ainda debocham até a última chance. A sociedade já faz essa distinção por natureza. É a opinião do professor Humberto Júnior. Abraçar aqui, doutor Alisson Vitalino. Tá me mandando aqui umas mensagens, daqui a pouco eu vou ler. Obrigado, professor doutor Alisson Vitalino, grande advogado, grande jurista aqui da Paraíba. Ju, boa tarde, Juliana. Seja muito bem-vinda, viu, Juliana? Boa tarde, minha gente. Aproveitando aí o ensejo que vocês estavam falando sobre violência contra a mulher, inclusive peço perdão se vocês já tiverem tocado no assunto, eu estava em reunião agora há pouco ali do lado e não ouvi, mas pontuar que a situação do médico agressor que... tem notícias, tem novidades sobre esse caso? Foi divulgado, inclusive, na imprensa nacional. O G1 repercutiu o caso e repercutiu com o seguinte viés. O condomínio que registrou as agressões denunciou a polícia, mas a delegada preferiu não investigar. A época? Apenas 18 dias. Aí a matéria do G1 diz o seguinte: o condomínio onde foram registradas as imagens em que o médico João Paulo Casado agride a ex-companheira denunciou o caso à Polícia Civil 18 dias após a filmagem. Isso foi em abril de 2022. Apesar da denúncia, a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, DEAN, resolveu não investigar o caso, alegando que a vítima não queria representar contra o suspeito. No entanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal desde 2012 é de que casos devem ser investigados independentemente da vontade da vítima. E aí, vamos saber o desenrolar disso aqui. Hoje, você viu Paraíba, o JPB segunda edição Não ontem? vi. Eu acompanhei isso no JPB segunda edição. Tem um vídeo que foi editado, né? O vídeo que foi divulgado nesse final de semana foi editado. Primeiro, ele aparece dando porrada nela no elevador. Aquilo foi de abril de 2022. As cenas das porradas dentro do carro foram de setembro. Ou seja, o condomínio prestou queixa. Fez o seu papel. Fez o seu papel. Inclusive, vale destacar uma lei do deputado Adriano Galdino aqui na Paraíba, que os condomínios são obrigados a denunciar casos de violência contra a mulher. Certo? Só que a justificativa da delegada, como o Ju falou, da delegacia, não sei nem se é uma delegada ou foi um delegado. Uma delegada. Foi que a vítima negou. A vítima não quis dar sequência. Aí acabou ela sendo esmurrada novamente em setembro. Se isso foi em abril e o segundo fato em setembro, a gente pode deduzir que, infelizmente, certamente aconteceu ao longo desse tempo todo, né? Pois é, as vítimas precisam, né? Eu estava acompanhando, Ju, eu estava acompanhando com minha esposa essa reportagem, ela dizia, agora é preciso se colocar, às vezes, no lugar da mulher. A mulher não tem emprego, a mulher não tem para onde ir, a mulher acha que a única alternativa dela é o marido. E olha que eu sou casado com uma mulher extremamente feminista. Mas a gente não tem como não desconhecer que isso acontece. Exatamente, Fábio, exatamente isso. É muito complicado você colocar a responsabilidade nesses casos na vítima. Pois ela já está acuada, ela Pois já é. está com medo, já tem uma série de dependências afetivas, já tem uma série... por exemplo, a mulher foi filmada, a cena assim, é indiscutível, não tem o que contestar naquela filmagem, e ainda assim, há pessoas querendo justificar aquela agressão, considerando aquela afirmação do advogado de que ela tentou extorquir o acusado, enfim. Você fica imaginando, a mulher nessa posição, o cara
pagava a faculdade dela e etc., a menina estava certamente com medo, porque é uma pessoa influente, circula por vários ambientes aqui, médico de 2 importantes hospitais. Obviamente, a menina sentiu medo. É muito complicado você julgar, você colocar a responsabilidade na vítima em casos como esse. Por isso, essa lei do deputado, que foi proposta pelo deputado Adriano Galdino, importantíssima, da denúncia dos condomínios e de pessoas que flagrem esse tipo de agressão, denunciar diretamente a polícia e ratificando o entendimento do STF desde 2012, ou seja, mais de 10 anos, é que esses casos devem ser investigados independentemente da vontade da vítima. Fabão, vocês viram o Instagram de Valber Virgulino comparando o caso do médico e do assassino lá de São Bento? Não vi. O que foi? Alguém viu? Manda pra mim um link aqui pra gente ver. Eu, sinceramente, eu não... Aliás, eu sou um cara que eu uso pouco o Instagram. Tem que olhar bem mais. São 12 horas e 28 minutos na Paraíba. O que é isso que estão me mandando aqui? Vixe, Maria, Deus me livre. Deixa isso quieto. Ó, tem uma boa notícia aí hoje, que veio à tona hoje. Se bem que eu acho que o vídeo é de ontem. Eu vou colocar até no cabinho aqui, viu, Bela? Porque, como o Petrônio lembrou na nossa escalada, depois de muito chororô dos prefeitos, depois de muito moído dos prefeitos, houve até aqui na Paraíba, em João Pessoa, houve um protesto, né, um manifesto na Assembleia Legislativa, em frente, na Praça dos Três Poderes. Teve prefeito que demitiu 350, teve prefeito que reduziu o salário de um bocado de gente. O presidente Lula gravou um vídeo, postou nas redes sociais e disse que já enviou ao Congresso Nacional uma medida para garantir que este ano, em 2023, nenhum prefeito, nenhuma prefeitura do Brasil vai receber de FPM menos do que recebeu em 2022. No mínimo, vai ser igual. Ou seja, se os prefeitos estão afirmando que houve uma redução no repasse de FPM até o mês de setembro, é possível que a partir dessa medida dita pelo presidente Lula, vai vir dinheiro extra, vai vir din-din extra para as prefeituras. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o próprio presidente Lula, Pepa. O vídeo está no Instagram do presidente Lula. Vamos, não, eu vou. Não mas sou também eu, não tem mais o que cair, não, né? 3 meses consecutivos. Tá que no é só, cabinho aqui, né? Que é só queda no FPM. E o bom foi a fala de Fábio: dinheiro extra. Dinheiro extra. Olha aí, iludindo os prefeitos. Não, peraí, gente, vocês não entenderam, não. Tá com a bexiga. Eu disse: se até agora caiu, vai ter que vir numa forma de um dinheiro extra, não é isso, não? Um dinheiro extra pra compensar. Não sei. Não, ele disse que não ia cair mais. Não, vamos escutar. Vamos escutar para depois vocês. Agora eu vou dar uma de você, Petrônio. Não tire conclusões precipitadas. É verdade. Pelo cabo, viu, Isabela Vilante? Tá ok? Vamos ver o presidente Lula? Brasileiros estão no governo. E eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. É um compromisso do governo federal. Mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional. E eu quero que os prefeitos saibam a importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema, e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Esse é o compromisso do governo. A fala, para mim, deixa margem para várias interpretações. Uma é que o resultado do FPM total de 2020, de 2023, de fato, não vai ser menor do que o ano passado. Aí sim, a gente pode cogitar que ele vai compensar, fazer o pagamento retroativo, etc. Isso é uma coisa. Mas isso não está claro. Não, Ju, isso não está claro na fala dele. Quer que eu bote novamente? Ju? Bote, não está claro. Vamos lá. Vamos ver se vocês entendem. Ele não falou que o valor total do FPM vai, de fato, superar o de 2022, não. Prefeitura Juliana Carneiro recebeu em 2022. No ano todo, Juliana recebeu R$200 mil. Certo? A gente está em setembro. Até agora, Juliana só recebeu 100 mil.
para ser igual, ele disse que no mínimo igual em 2022, Juliano tem que receber mais 100 mil. Mas Juliana só tem 4 parcelas para receber. As palavras dele não foram essas não, viu? Vamos escutar. A palavra dele, eu garanto que esse ano Vamos ninguém vai receber menos. Vamos escutar. Isso pode dar uma margem de interpretação seguinte, daqui para frente não vai ser menor. Como pode ser essa que você vislumbra? Preste o atenção. valor de 2023 não vai ser melhor do que o anterior. Você está querendo deixar os prefeitos nervosos. Vamos escutar. Vamos escutar novamente. Você que está sonhando alto, viu, Fábio? O Fábio tem razão. Vamos escutar novamente. Mas assim, acho que nem precisava, porque Lula diz o seguinte: não vão receber menos que 22. Você vai ser a mesma coisa. Convenceu, Fábio Augusto? Não, se não foi me convenceu, não. Se foi 200 Também mil, não, viu, Fábio? até agora só recebeu 100, pode ter certeza que vai receber os outros 100. Os outros 100. Os outros 100. Bota aí. Vou botar de novo para ver se Juliano entende agora. Eu entendi, eu só não concordo. Brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo e eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. É um compromisso do governo federal, mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional e eu quero que os prefeitos saibam a importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema, e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Entendeu agora, Ju? Entendi perfeitamente e continuo não concordando. E aí, quer comentar alguma coisa, Fábio? Não, eu só espero que realmente chegue pelo menos o básico, né? O básico é o anterior, pegando de acordo com o ano anterior, ou seja, de 2022. Agora é uma coisa que fica meio ainda na expectativa. Você não está assegurando é feito nada. o cálculo do FPM, né? Sim, é a partir sei, da arrecadação. sei. Não uma coisa deliberada, eu quero diminuir. Agora, eu quero equilibrar o que era, aí é uma decisão do governo. Agora, o governo não pode dizer, eu vou diminuir o FPM. Eu vou diminuir o repasse do fundo dos estados. Eu não posso. Porque é lei, é de acordo com a arrecadação. Agora, o governo, o Poder Executivo tem a caneta na mão, a chave do código, mas eu quero reparar isso. Já é contraditória essa fala, porque ele diz, eu garanto que nenhum prefeito vai receber menos em 2023 do que recebeu em 2022, porque já recebeu menos. Mas o ano já não terminou, agora, é isso que eu se tô te ele quisesse dizendo. ter sido claro, de fato, ele dizer, nós vamos compensar as perdas que foram tidas durante esse período e fazer um pagamento retroativo. É uma fala tão objetiva, tão clara, tão simples. Se ele quisesse, de fato, fazer isso, deixaria claro e a fala seria direta. Para mim, a interpretação está muito clara. Tá não, Pepa? Demais. Para mim, deixa muita margem aí Porque para o ano não interpretação. terminou, 2023 não terminou ainda. Para não perder a piada, um colega disse aqui que ele garantiu o mesmo número de FPM, ou seja, 12 FPM, não foi o mesmo valor, não. Não, aí Não, eu sei, isso é piada, pô, é falar piada. sério, né? Eu Vamos sei. falar sério. O colega tá tirando onda aqui. Gente, esse aqui diz que eu falta um empurrãozinho para ser um bolsominho, né? Nada Deus. Longe de mim ser bolsonarista, longe de mim ser lulista. Eu sou minha consciência. E Lula, se ele não estiver mentindo, não é? Ele está garantindo a todos os prefeitos do Brasil que até o dia 31 de dezembro todos vão Deu receber... uma acalmada, né? Todos vão receber o mesmo valor do ano passado. É uma informação. Agora, Agora, deixar de brincadeira, pode ser né? uma opinião de Juliano de fazer, eu não acredito. É uma opinião minha, eu não acredito que ele vai fazer isso. Mas a informação é que ele gravou um vídeo, postou nas redes sociais. Gente, isso que é compromisso, prefeito né, de compromisso todo o do Brasil. governo federal. É prefeito de todo o Brasil dizendo, ei, Lulinha, que é isso, amigo velho? Não, meu anjo, o que eu acredito é menos importante do que o que eu ouço. O que ele disse ali não fica claro, dá margem para interpretação. Ali não está absolutamente claro de que me perdoe. Não é. Me perdoe. Não Está é. mais claro do que claro do que isso. Só se for ninguém vai receber menos em transparente. 22, em 23 do que foi menos. No mínimo igual. Então é uma questão de interpretação de cada um. Olha só, o governador João, vamos sair desse 8. Mas claro, só se for incolor aí. Vamos sair desse 8. O governador João Azevedo vai participar nesta quarta-feira de solenidade, onde será firmada a parceria entre o governo da Paraíba e o grupo Holanda para a construção do Holandas Gold Resort Club no Polo Turístico Cabo Branco. É do aquele grupo Holandas ali, a gente vai para aquele negócio ali, Pepa? Será que é? Como é aquele shopping? Holandas Prime. Holandas Primes. Olha só, segundo o release, a nota divulgada pelo governo do estado, esse grupo vai construir esse resort, vai investir 200 milhões de reais,
vai gerar 400 vagas de emprego e, obviamente, vai impulsionar o turismo da Paraíba. Esse resort será construído em uma área de 57 mil metros quadrados, sendo 30 mil metros quadrados de áreas comuns, lazer e esportes, 984 leitos em 346 apartamentos e uma área de lazer e esportiva completa, contando com medidas sustentáveis que preservem o meio ambiente. O Polo Turístico Cabo Branco é projeto do governo da Paraíba que destina 21 lotes para o desenvolvimento do maior complexo turístico planejado do Nordeste, que fica ali bem pertinho do centro de convenções, onde tem um monte de tapume, né, Petrone? Já Sim. Na construção da Avenida Boulevard. Já tem obra, né? Tocando obra já com tem força obra ali. desde o ano passado. Petrone, desde as eleições. será que a gente ainda vai tomar um banho de piscina nesse resort, Petrone? E tá anunciando já na TV. Ontem eu vi o filho do Shaolin, qual é o nome dele? Humorista? Lucas Veloso. Lucas Veloso, já oferecendo pacotes de 10 anos para quem quiser, por exemplo, usufruir o parque aquático, que leva o nome de Unique, não é isso? A gente recebeu, inclusive, entrevistou aqui. Pronto. Rapaz, tá saindo do papel mesmo, meu amigo. Não, já saiu faz Já tempo, saiu, Fábio. já saiu. Já é realidade. Já tem concreto, já. Já é realidade, é realidade. Já tem concreto, literalmente. Tá faltando só o banho da gente. O banho, tomar. Tá faltando só o banho. Vamos tomar banho. Se Deus. Eu sonho, mas esse aqui é mais antigo, tomar um banho aqui, que está pertinho, como também daqui pra Cajazeira com essa BR duplicada. Esse eu não sei se eu alcanço não, viu, Pepa? Esse não sei se eu alcanço não. Rapaz, não sei. Pelo menos na Praça do Meio do Mundo eu passei por lá, as obras estão andando. De Campina pra Praça do Meio do Mundo, as obras estão andando. Até a farinha, né? O governo, a farinha. O governo Lula, principalmente o governo Lula 1, foi muito operoso, né? Quando criou o PAC 1. Isso. Né? Ninguém acreditava na duplicação da BR-101, com a ligação das capitais, João Pessoa, Recife e Natal, e aconteceu. Maceió, né? E se você pegar da Praça do Meio do Mundo até Campinas, dá o quê? Dá uns 200 quilômetros? Da Praça do Meio do Mundo até onde? Até Cajazeiras. Né? Acho que sim. Pronto. Ou mais de 200, eu acho. Tem trecho, né, irmão? Que eu só não sei como é que vão fazer para gente ir ali em Santa Luzia, na Serra. O professor Ronaldo Barbosa fica comentando isso comigo, ouvinte nosso. Rapaz, aliás, não foi o professor Ronaldo, não. Foi Pedro Meira, meu amigo Pedro Meira, que conversou comigo nesse final de semana. Eu quero saber quando chegar na Serra de Santa Luzia. Falar em professor Ronaldo Barbosa, encontrei ele ontem lá no evento, lá com os ministros. Um abraço para ele, sempre cordial, sempre amigo, conversando lá com a gente também. Ele é um dos que gosta de escutar o programa no telão, viu? Na televisão, assim como meu amigo Reinaldo Chacon, Galvão Locações. 12h40, prefeito Cícero Lucena sancionou a lei nesta quarta-feira que proíbe a circulação de ciclomotores motorizados elétricos ou de combustão em todas as ciclovias e calçadas da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E aí? Boa. Tem que disciplinar. Essa questão tem que disciplinar, sim. Porque, Petrônio, havia aquele acúmulo de gente ali, várias reclamações, inclusive alguns acidentes já ocorreram também em decorrência desses veículos, né, elétricos, ciclomotores, está circulando ali a calçadinha, ou seja, tá certo, não sei de fato como é que vai funcionar, como é que vai ser operar agora esses veículos, mas umas coisas certas, tinha que disciplinar, porque da forma como estava, Fábio, estava uma coisa na hora aconteceu uma tragédia. Uma tragédia mesmo, uma tragédia, porque acidentes ocorreram. Graças a Deus não ocorreu essa tragédia, né? Porque estava cabendo para isso e estava caminhando para isso. Muito bem, são 12h41. Bela, vamos uma rodadazinha rápida de ouvintes aqui, bora? Eita, tá tudo testado, tá na altura máxima. Veja aí, Ju, a altura máxima, se tá tudo em ordem, essa altura máxima. Daqui a pouco a gente tem, Fábio Augusto tem entrevista com o deputado Evásio Bezerra e com o deputado Valber Virgulino. Evásio Bezerra, o que foi rir pra mim por quê? Eu não posso sorrir, não. Quando eu grito aqui, fico bravo. Você... O programa tá corrido. Aí quando eu sorrio, você estranha. Vamos lá, rodada de ouvintes. Vou botar uma máscara agora aqui no rosto. Rodada de ouvintes, viu? Solta, Isabela Vilante. Lembrar do caso trágico
Tá preocupado com a lei, Fabão? Fabão, tá preocupado com a lei? A lei é boa, Fabão. A lei não é boa, não? A lei diz que só quem pode apresentar denúncia contra um preso é a Procuradoria, é o Ministério Público. E aí um juiz lá do STF, ele tá com um processo totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, onde ele é juiz, ele é a vítima, ele é o julgador, ele é Ministério Público e ele foi quem promoveu a denúncia, onde a lei não permite isso. E eu não vejo vocês falar isso, né? Eu acho interessante, né? Aí quando dói um caso asqueroso desse, e realmente é asqueroso, aí vocês clamam pela lei. Vai entender, né? Cabeça de esquerdista. Vai entender. Luiz, deixa dessa tua amargura no coração, Luiz. Tem dó pelo menos dessa família. A gente tá levantando um caso sério, Luiz. Lá vem tu na tua ânsia de defender esses marginais que depredaram o Congresso Nacional, Luiz. Tem hora, bicho, que não dá não, meu irmão. Parem com isso, meu irmão. Você tá bom. Bolsonaro tá internado, Coronel Cid fez delação. Agora estão julgando os baderneiros lá em Brasília. Tem gente que pode pegar 3 anos. 30 anos vai servir pra ele, Luiz. Vão pegar 30 anos de cadeia, mas vai tirar 7, 8. Quando chegar lá no presídio, vão estar falando Deus, pátria e família, vão se comportar bem, vão passar 8 anos. Teria que passar os 30. Eu quero que a lei seja dura pra isso. Tá bom, Luiz, tem calma. Relaxa teu coração. Solta mais um, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde a toda a bancada da Rádio Pop. Em nome de Fabão aí, eu quero abraçar todos da Rádio Pop FM. Rádio que eu sou fã, que eu escuto desde de manhã com a Adelto Alves. E quer dizer que o programa de você é diferenciado, cara. Vocês dão um prestígio enorme aí aos ouvintes. Eu, às vezes, escuto outras rádios, eu percebo aí a diferença. Tem rádio aí que junta um monte de áudio, de ligação, e joga tudo de uma vez só e não interage com a participação lá do ouvinte. Às vezes tem casos que o cara sai até do estúdio, das costas, fica conversando lá entre eles, e os áudios lá rolando. Os ouvintes, ele não interage com os ouvintes, não entra no assunto no que o ouvinte lá comentou, não agradece a ligação pela participação. Então vocês silenciam, vocês já fazem silêncio, vocês para ouvir a participação do ouvinte. Então vocês estão de parabéns, o programa de vocês é muito bom, é muito bem atencioso com os ouvintes. Então, parabéns mesmo, parabéns, o programa é muito bom e eu estou viciado nesse programa cada dia mais. Aqui é Adilson de Pedra de Fogo. Alô, meu amigo Adilson de Pedras de Fogo, rapaz, bom demais saber da audiência. A gente faz o tempo todinho, sabe, fazer o programa desta forma. Ô Bela, áudio tá baixado na web rádio, app, povo fala durante, repete 2 vezes antes. Eu acho que a gente tá com um problema aí no aplicativo, no Radiosnet. O ouvinte aqui tá mandando mensagem. Boa tarde, meus amigos. Concordo com o professor Humberto Júnior, ainda na tese que a gente estava falando sobre a mudança na lei no Código Penal Brasileiro. A nossa querida Manaílza. Edivandro de Padre Biapina está na escuta do programa. Alô, Edivandro de Padre Biapina. Obrigado pelo carinho da audiência. Júnior Menezes também está na escuta do programa. Luiz Pedro de Bahia. Meu prefeitão Kiko do Castelo Branco. Ezequiel. Rafael Falcão. Leonardo Lustosa. José Nilton Firmino, enfim, vão mandando um áudio, meu povo, que a gente vai colocando e daqui a pouco tem entrevista com a senadora Daniela Ribeiro. O moído tá grande a partir de uma declaração dada pelo senador veneziano Vital do Rego. Enfim, daqui a pouco a entrevista da senadora promete. Alô, Everaldo Júnior, meu irmão, abraço, obrigado pelo carinho da audiência, o homem da Claras Cosméticos. Mais um ouvinte, Bela. Alô, boa tarde. Bom, aqui é Edinaldo do Base Estado. Duplicação da BR-230 até Cajazeira é uma fichinha. E quanto à Serra de Santa Luzia, para a Serra das Russas, é completamente diferente. Cortaram a Serra das Russas, por que não corta da Santa Luzia? Valeu, um abraço. Meu irmão, é verdade, é fichinha, a engenharia tá lá, né?
Os cabas constroem uma ponte dentro do mar, né? Porque não consigo acessar Santa Luzia. O túnel que liga Paris a Londres, no Canal da Mancha. É um túnel dentro do mar. Passa um metrô. O problema é que a gente fica desconfiado das coisas no Brasil, né? É verdade. Coisas no Brasil. Quando vem né? pra cá, a safadeza é grande, o dinheiro é desviado, quando a gente falta grana. Uma triplicação dessa de Cabedelo, não sai de Intermares, desde 2017, né? Desde 2017 a gente fica desconfiado mesmo. Sempre na escuta pela rádio, Fabão, Jorge Flávio do Zé Américo, obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência, assim também como o meu amigo Tiago Marinho, lá de Tambaúzinho, que está sempre na escuta do programa. Parabéns pelo programa. Juliana está coberta de razão em relação às falas de Lula sobre o FPM. O Wellington Ribeiro. Valeu, Wellington. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom demais tê-los conosco. Bela, vamos fazer o seguinte. Vamos para mais um ouvinte, para a gente ir pro intervalo, que eu me lembrei agora que a gente não foi nem pro intervalo. Eu vou botar dois. Eu vou botar primeiro ele. Eita, rapaz, Pepa, ajuda aí, Pepa. Zé Gavião mandou 4 áudios. Eu boto o quê? Agora é tudo curtinho. Aí dá uma moto os 4. Tudo curtinho, de 13. Vamos botar, emendar, um atrás do outro. Fala, Zé Gavião, direto do pé da Serra de Santa Luzia. Meus amigos do F5. Fabão, Fábio Augusto, Petrônio. Fabão, rapaz, você me surpreende todo dia. Você ouvi agora você falando em Deus. Fiquei feliz, viu? Ô Pepa, mas não ignore não, é a Lei Rouanet vai financiar um filme sobre Marighella, que meus amigos do F5, aqui é Zé Gavião. Rapaz, você não se admira não, é que a Lei Rouanet vai soltou 10 milhões para fazer um filme sobre Marighella. A lei no Brasil compensa. Meus amigos do F5, que é Zé Gavião. Olha, rapaz, vocês não se admiram não, porque a Lei Rouanet liberou 10 milhões para fazer um filme sobre Marighella. Qual é o futuro que tem um filme de Marighella pro Brasil? Eu acho que Zé Gavião tá cheio de boa do brejo essas horas, viu, Pepa? Eu acho que ele tá cheio de boa do brejo. Essa hora, dia de... Mas o quê? Zé Gavião é aposentado, homem. Você tá sabendo, né, Petrônio, que hoje é o dia da cachaça, Dia Nacional da Cachaça. Tá certíssimo o Zé Gavião, se tiver cheio de boa do brejo, já tá comemorando desde cedo. Certíssimo. Deixa eu dar um alô pra galera que tá aqui no YouTube. Tem muita gente mandando mensagem. Tem mensagem pra Fábio, tem mensagem pra todo mundo aqui. Arthur tá desde cedinho com a gente de Nova Mangabeira. Rafael Falcão, nosso cantor, meu querido. Cadê sua musiquinha de hoje? Boa tarde, Edivandro, também do Padre Biapina. Professor Reginaldo Guedes, de Picuí, tá sempre com a gente. Mande um alô pra minha esposa Arlene, meu filho Aquiles, estamos na audiência. Josenildo Firmino tá dizendo, lembra Fabão que a justiça deu um jeitinho de soltar Lula para ele ser presidente. Vamos deixar o joinha pro YouTube, ele tá dizendo. Valeu, Josenilton, é isso mesmo. Deixar um joinha pro YouTube, recomendar o vídeo para mais pessoas. Muito bem. Valeu aí, Fagner, fofinho do Uber também com a gente. E Fábio Engenhos, que não seja uma casca de banana, eu acho que é em relação ao repasse do FPM garantido por Lula. Eduardo também está aqui na escuta e Eronildo Carvalho. Um cheiro, minha gente, um cheiro a todo mundo de Solidade também que está acompanhando a gente pelo canal F5 Online no YouTube. Muito bem, abraçar também André Nascimento. André Nascimento está dizendo aqui que já está tomando uma, viu, Pedro? O pedal Jampa pedala todo dia, mas parece também todo dia gosta de tomar uma boa do brejo, viu? Vamos pro intervalo comercial escutando o cantor Rafael Falcão? Libera aqui no YouTube para o cantor Rafael Falcão. Não, Bluetooth, libera aí para Rafael Falcão. Meus amigos bovinos, não, principalmente meu amigo Cazuza. Cadê Rafael Falcão? Cadê? É o Bluetooth mesmo, Bela. Tá aqui no Bluetooth. Tá não. Ei, Isabela. De tão tristonha. Eu tava escutando a música essa semana aqui, lembrei dele, eu queria só um trechinho dela pra você colocar pra ele aí. É assim, ó. Numa tarde tão tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Ô, Cazuza, não vem mais a boiar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Pegado, oi!
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12h55. Alô, alô, você que mora no Geisel e região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando. Parcela até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h56. Hoje é o Dia Nacional da Cachaça. Por isso que eu quero dar um toque bem especial para você que aprecia a branquinha. Se você gosta de tomar uma boa cachaça, você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove agora mesmo a cachaça medalha de ouro em Bruxelas e também mérito sensorial em Minas Gerais na versão bálsamo, a versão que Isabela Vilante
e Juliana Carneiro se reúnem aos sábados para tomar uma boa do brejo versão bálsamo, escutando muito pagode e muito samba. Boa do brejo, a melhor cachaça do mundo é de Areia, Isabela. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h58. Meu amigo Zé Gavião, que tá aproveitando o Dia Nacional da Cachaça para estar tomando uma, chegou aqui uma resposta, a verdade, uma dica do professor Humberto Júnior sobre o que falou o Zé Gavião. O filme sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, anistiado post-mortem em novembro de 2012, não usou 10 milhões dos cofres públicos através da Lei Rouanet. O projeto do filme foi aprovado para captação através de uma outra lei de incentivo e, mesmo assim, conseguiu captar 35% do valor total. Tem aqui do site efaças.com. Valeu, professor Humberto. Já é aquela coisa, né? A gente vai vendo as coisas em grupo do WhatsApp, em Facebook, sabe? E tem que procurar a fonte. Eu costumo dizer, tem que procurar sempre a fonte para a gente poder tirar todas essas dúvidas e não tá compartilhando fake news. Júlia, você tá... Gogó de Sola sumiu, foi? Cadê Gogó de Sola? Ah, você deve ser um amigo? Sim, mas tá sumido, né? Por enquanto, o Gogó de Sola não... Gosto ruim tá sumido. Não também. apareceu de jeito nenhum. Gosto ruim tá sumido. Olha só, Petrone, a gente já tocou no assunto, mas é bom só dizer que o brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu da prisão dos Estados Unidos e é condenado à prisão perpétua, foi capturado desta quarta-feira na Pensilvânia. As buscas pelo foragido duraram 14 dias, quando ele fugiu no dia 31 de agosto. Durante esse período, o brasileiro percorreu 38 quilômetros, roubou uma van, um rifle e ainda trocou tiros com um morador da região. Pepa, não é só no Brasil não que a polícia tem dificuldade de pegar esses maracatu, né, Pepa? Pois é, rapaz, o cara passou uma quinzena sendo procurado pelo FBI, pela CIA, pela polícia local, pela polícia florestal, e ninguém pegava o cara. No Brasil aqui passaram, acho que foi 10, 15 dias também, sem pegar aquele lá no Goiás. Goiás, né? Mas vocês lembram que na década de 90 tinha Leonardo Pareja também? Sim. Que era um que vivia fugindo de presídios, a polícia ia atrás. Ou seja, até endeusaram o cara. Esse o cara era um playboy. Esse que foi pego nos Estados Unidos, o bicho era ninja, né? Você viu como ele escalou a parede? Não cheguei a ver. Ele parecia um Homem-Aranha. O cara tem toda uma técnica, né? Tem uma técnica. Tem toda uma técnica pra... Bom, prenderam o homem. 13 horas, Fábio Augusto. Vamos lá, Focinho né? de porco, viu? Aqui, Focinho de porco, não foi aqui, passou um... Eita, focinho de porco. Era pirraia. Nós éramos. Tu não lembra não, menino. Tu leu sobre focinho. Eu tinha um medo danado. Tu leu, porque tu pirraia tem no 20 e gás. poucos anos. Como é que tu sabe da época de focinho de porco? Tenho 20 e poucos assim de energia, mas de vida mesmo tenho 40. Fábio Augusto, 13 horas e 1 minuto. Vamos primeiro de quem? De Valber Virgulino? Vamos tocar aqui. Você quem diz aí, rapaz. Você quem diz. O que é que disse o deputado Valber Virgulino nessa crise aí com o PL? Depois que Caio Roberto disse, se ele quiser, ele deixa o partido, espera a janela. Foi que o Valber Virgulino respondeu. Foi justamente essa pergunta que eu fiz a ele. E aí, deputado, vai silenciar em relação a isso? Como é que vai ficar esse triunvirato formado por você, pelo deputado Cabo Gilberto e por Nilvan Ferreira? Vai silenciar ou não? Silenciar nem o Roberto vai fazer, nem ninguém. Nós temos voz e precisamos ser as vozes do público conservador, não só em João Pessoa, mas em toda a Paraíba. O Roberto, a gente sabe como é que ele pratica a política, né? Isso tem passado hereditariamente para os filhos. Ele quer seguir o caminho dele, ele siga. A gente vai seguir o nosso. Vamos ter candidato, sim, independente de PL, a prefeito de João Pessoa. O PL perde a grande oportunidade de ter um prefeito na principal e maior cidade da Paraíba, mas infelizmente essa política absurda que vem se praticando ao longo dos tempos,
né, vem deturpando, vem humilhando, vem sujando a política. A gente sabe que quem está por trás disso tudo é o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena. O Elton Roberto já está a serviço de João Azevedo e Cícero Lucena, para não ter candidatura forte aqui em João Pessoa, para enfraquecer a direita conservadora, que eles sabem que nós somos fortes aqui, que se a gente se candidatar, eu e o Roberto Nilvan unido, ninguém ganha da gente, porque a gente tem credibilidade, o povo confia na gente. Eu estou em 2 mandatos, Gilberto em 2 mandatos, e o povo sabe que o que a gente diz, a gente cumpre. Então isso é medo, isso é estratégia política do tapetão, de puxar o tapete, de jogar sujo, mas a gente está acostumado com isso. Pode vir para cima que a gente está preparado. Ô, deputado, existe a possibilidade desse grupo, comandado por você, pelo deputado Cabe, por Nilvan, apoiar uma outra candidatura? Como é que vai ser esse funcionamento para essa engenharia toda para 2024? Olha, tem vários partidos aí nos procurando. Eu e o Gilberto não pode sair do partido por questões óbvias, mas o Nilvan pode. Então a gente vai ter candidato sim. Eu digo todo dia, que partido é? A gente tem ainda até o mês de abril de 2024 para lançar essa candidatura. Então quem tem tempo, quem tem prazo tem tempo. Então a gente vai andando, vai caminhando, vai dialogando, nos fortalecendo e vamos ter candidato sim. O nome é Nilvan? Nilvan. Eu e o Gilberto, o presidente, o dono do partido na Paraíba já disse que não dá legenda. Então vai ser Nilvan. Fábio Augusto. Vá com calma, Deixa eu entender. Respire. Valber Virgulino, atenção, seguidores do Capitão Messias. O deputado Valber Virgulino, frouxo, tá acusando Bolsonaro de estar fazendo dobradinha com João Azevedo e Cícero Lucena. Foi isso que eu entendi. Valber Virgulino, atenção, seguidores de Bolsonaro. Valber Virgulino disse o quê? Você tá querendo confundir a cabeça dos Não tô confundindo, não. Quem foi que deu uma declaração um dia desses aqui? Valdemar da Costa Neto dizendo o quê? Que Bolsonaro já decidiu, o candidato é Marcelo Queiroga. Aí agora vem Valber Virgulino dizendo que é João Azevedo e Cícero Lucena com o Elton Roberto. Só faltou dizer com Bolsonaro. Valdemar e Bolsonaro. Valber Virgulino ou não tem coragem de dizer que é Bolsonaro que decidiu que o candidato é Marcelo Queiroga, ou tá acusando o Bolsonaro de tal. Não, rapaz, é assim. No esqueminha com o Cícero. O deputado Valber Virgulino é frouxo pra cá. Já me diziam que ele era frouxo, agora eu tive a certeza. Por quê? Porque ele não bota a culpa em Bolsonaro, que é o verdadeiro culpado de tudo isso. Culpado não, né? Quem manda é Bolsonaro. Quem tem um respaldo é Bolsonaro. Quem tem um voto é Bolsonaro. Quem tem a simpatia é Bolsonaro. Quem tem a antipatia é Bolsonaro. Quem manda lá na porra toda é Bolsonaro. A verdade é essa. Aí Valber Virgulino, medroso de primeira linhagem, vai rapaz, só o mais idiota, não acredito numa história dessa. O mais idiota, o mais tolo, aquele que ficava marchando na frente dos quartéis em janeiro desse ano, sabe que Nilvan não é mais bem-vindo no PL. O capitão Bolsonaro escolheu Marcelo Queiroga, simples assim. Aí Valber tá com medo de dizer a verdade, é? Quer botar com o Pinchon Azevedo? Não, eu acho que ele tá acusando o Bolsonaro. É adversário de Bolsonaro. Não, eu acho votou em Lula abertamente. Estavam 3 ministros de Lula aqui, minha gente. Valber, nem mentir mais tu tá sabendo. Eu acho que Valber Virgulino tá querendo dizer que Bolsonaro está em coloio com Cícero e com João Azevedo. Não. Ele tá com medo de Bolsonaro, que quer jogar pra... Mas tá com medo. Ele disse que a história sem Diga aí, repórter, você que tava lá em cima do lance. Não, eu tô só ouvindo aqui. O que eu senti foi que ele não tem coragem de assumir de fato que Bolsonaro definiu o nome de Marcelo Queiroga para 24. Que não foi traidor. Antigamente eu tinha uma leitura meio equivocada. Pensei que o Bozo estava traindo Nilvan. Tá, não. Porque Marcelo Queiroga aceitou o desafio, pegou a batata quente na época da pandemia e deu certo no ministério. Agora, ele, entre Nilvan e Marcelo, preferiu Marcelo. É estratégia política, né? Ou seja, se o Elton Roberto passou toda uma estratégia, olha, tá aqui, ó.
O Hélio não manda em nada, Fábio Augusto. Manda, Petrônio, manda. Não diga Quem isso, não. Quem decide ali... Olha, Wellington Roberto e Valdemar são assim, Sim, amigo. Um em carne. Eu concordo. Quem é que paga o salário de Bolsonaro hoje? Quem é que paga o salário de Bolsonaro? Quem é que paga o salário de Bolsonaro? Quem é a estrela da companhia? Homem, quem é que paga o salário dele? Quem é a estrela da companhia? Estrela vive sem dinheiro, Petrônio? Não, mas não vive não. Mas uma brincadeira só, o homem arrecadou 17 milhões. Homem, ele e a mulher dá 100 mil, amigo. 100 mil mensais. O homem fez o Pix, arrecadou 17 milhões, botou no... Não foi? No CDB. Fábio Augusto está dizendo também que Bolsonaro não está mandando nada no PL. Homem, quem está decidindo tudo é Valdemar. É Bolsonaro que diz quem é quem. Bolsonaro chegou em São Paulo e disse: ei, Ricardo Salles, sai. O candidato não é tu. Chegou lá no Rio, no PL, disse: ei, Flávio Bolsonaro, meu filho, sai daí, tu não é o candidato não. Vocês escutaram aqui, rapaz, que eu tô procurando e não tô achando. Eu acho que isso não é combinado, não. É lógico. É tudo combinado, Fábio. Aí Valber Virgulino vem dizer agora que é João Azevedo e Cícero Lucena. Ou ele tá dizendo que Cícero e João estão alinhados a Bolsonaro, ele não tem coragem de acusar Bolsonaro. Valber tá muito mal assessorado, né? Ou é cara de pau ao extremo, né? Ou é medroso ao extremo. Vamos sair do PL e vamos pro PSB? Para o PSB, né? Porque desde a entrevista da última segunda-feira, lá no Porto de Cabedelo, na qual o presidente do partido, deputado federal Gervásio Maia, voltou a declarar, fazer menções de que Cícero faltou com compromisso com o PSB, não teve o mesmo compromisso que o PSB teve com ele nas eleições. Cícero precisa sentar com o Gervásio e com os demais membros do PSB para organizar a casinha, para definir o apoio de fato em 2024. Gervásio voltou a fazer essa cobrança. Eis que hoje lá na Assembleia o deputado Evásio Bezerra, que é do PSB e é um defensor da manutenção da aliança com o Cícero, saiu em defesa de Cícero, viu, o Fábio e Petrônio, e citou claramente Gervásio e Tibério Limeira trabalhando contra. E ainda fez mais, citou outros membros do grupo do PSB, e aí ele colocou até pessoas que nem do PSB são, dizendo que não estão muito engajados nessa campanha para manter essa aliança. Vamos ouvir o deputado Evásio Bezerra falar sobre essa questão. O que é fato que todos nós sabemos é que reiteradas vezes o governador João Azevedo, até com alguns focos de incêndio, imediatamente o governador vem como a maior estrela, o maior eleitor do PSB no estado e particularmente em João Pessoa. As pesquisas indicam isso. O conceito, a força política do governador, ela é latente hoje na capital. É sem dúvida o maior eleitor de João Pessoa. E ele tem dito reiteradas vezes que vai trabalhar para que seja mantida a candidatura em todas as entrevistas. Agora, nós sabemos que há manifestações de insatisfação. Eu dou inclusive os nomes do presidente do diretório municipal, que é o secretário Tibério, do presidente do partido, deputado Gervásio Maia, que alguns têm dito que Gervásio não tem legitimidade porque não votou em Cícero. Ora, nós sabemos que Cícero jamais vai se reeleger com os votos que ele teve na eleição passada. Há uma mutação normal e natural. Então eu acho que voto você não pode enjeitar. E lógico, com o comando do governador João Azevedo, é importante que o prefeito Cícero, a bola está com ele. A bola está com ele, está na marca do pênalti. Todos sabem a força que tem, inclusive a militância do PSB. É importante o apoio do governador? Sem dúvida. É importante o tempo de televisão? Sem dúvida. É importante até a contribuição, a ajuda do fundo partidário? Não tenho dúvida disso. Agora é importante também o engajamento da militância. E essa militância passa efetivamente por figuras de expressão do nosso partido. Não são muitos não, assim. Passa por Nonato Bandeira, passa por Ronaldo Guerra, passa por Deusdete, passa por Tibério, passa por Gervásio, passa pelos deputados que já foram vereadores, como eu, deputado Tanilson, foi o segundo mais bem votado na capital.
é um nome que não se pode desprezar, não se pode alijar, não se deve chamar para conversar. Então é uma então, via nós temos, dupla, né? Se nós Cícero temos... se dobrar e conversar com o PSB, vai pedir também engajamento do PSB na militância de Cícero. Não é questão de se dobrar, não. Não é se dobrar. Aí é a inteligência e a sabedoria política. Você tem que trabalhar, política é soma, política é multiplicação. Ora, todos nós sabemos que o deputado Eduardo Carneiro tem um partido, declarou o apoio a Cícero, foi extremamente o apoio. É importante que o grupo do deputado Eduardo participe do governo. Deputado Felipe teve um papel importante na eleição do prefeito Cícero. É importante, ele tem uma representação no governo, é importante que tenha, eu defendo que tenha mesmo, tem que ter. Se nós pegarmos os republicanos, tem hoje a sua representação no governo, o vereador Corujinha e outros mais. Isso é perfeitamente legítimo. Se você botou a cara a tapa, se você foi ao sol, à chuva, à poeira, se você se envolveu, a coisa mais normal do mundo é que você integre, participe, sinta-se partícipe do governo. Muito bem, a confusão ali no PSB, né? Acho que só o governador João Azevedo para chegar para dizer, minha gente, vamos... Aí o pior que hoje vocês não escutam, eu acho, porque estão no trânsito, eu vinha para cá escutando, antes de chegar na rádio, conversa com o governador, aqueles 5 minutos antes, e o governador elencava justamente as obras feitas em João Pessoa em parceria com a gestão do prefeito Cícero Lucena. Enfim, a gente... Evásio está me lembrando... lembra de Bira Pereira? Bira Pereira. O Biratã. Que chamavam ele de Espaia Moia. É verdade. Evásio aí deu uma de Espaia Moia. Com todo respeito ao deputado. Gosto muito do deputado. Gosto muito de Léo. Não tenho tanto, assim, não tenho tanta amizade, ou não sou muito chegado ao Dom, mas é um homem de caráter. Tenho mais brinco e tal, a gente sabe muito mais com Evásio e Léo. Agora, foi Espaia Moia? Foi. Verdade. E vai ter 10 dobramentos. Muitos. Certamente. Muitos. 13 horas e 14 minutos. Vamos até o Curimataú da Paraíba. Rick Jansen, nosso correspondente da Rede F5 de Comunicação. Ele que fala da Caruá FM 90.1. Rapaz, tem uma história da gangue da Marcha Ré atuando em solidariedade. Meu querido Rick Jansen, boa tarde. Do Cabo, viu, Isabela? Alô, Rick, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio, Fábio Augusto, querida Juliana, né? Um abraço também a Isabela. Um abraço a todos do programa F5 aí da Rádio Pop, transmitido com muita alegria por nós aqui da Rádio Caruá FM. Olha, pessoal, hoje pela madrugada, viu, pela primeira vez, a gangue da Marcha Ré resolveu atacar a Soledade, viu? Hoje, por volta das 2 horas da madrugada, um grupo que estava em um pálio resolveu arrombar uma loja recém-inaugurada de celulares aqui em Soledade. Não tiveram muito êxito na operação deles porque tinha alarme, né? E quando o alarme disparou, eles conseguiram levar pequenas capas de celulares, alguns relógios. Eu tive conversando com o proprietário da loja, ele disse que o prejuízo ficou na faixa de uns R$500, o prejuízo maior sim, à frente da loja que eles arrombaram, mas fugiram em direção ao lixão aqui de Soledade, o antigo lixão. Inclusive a Guarda Municipal de Soledade realizou um grande trabalho, encontrou esse carro lá por perto do lixão. E hoje pela manhã eu passei na delegacia onde o proprietário da loja estava lá para realizar o boletim de ocorrência. Muito triste, né? Mas aconteceu isso aqui em Soledade hoje e a polícia está no encalço dos bandidos que tentaram atuar aqui como a gangue da Marcha Ré. Olha, Fábio Petrônio, Fábio Augusto, Juliana, Soledade também se prepara, né, para realizar o 3º Festival do Queijo, que será realizado aqui em Soledade nos dias 22, 23 e 24. Mais uma vez, por conta dessas quedas que aconteceram nas receitas, não teremos o grande evento do dia 23, que seria a festa com uma atração de renome nacional.
mas as outras atividades com relação ao Festival do Queijo, como a Feira de Caprinos e Ovinos, o Festival também de Gastronômico, também a questão do Festival de Violeiros que acontece no dia 24 com grandes nomes da viola, a exemplo de Zé Viola, Sebastião Dias, Hipólito Moura, Fenelon Dantas, Severino Feitosa, Evaldo Filho. A nata da viola vai estar aqui em Soledade no próximo dia 24, num grande festival de violeiros. Então, as notícias que eu tenho aqui do município de Soledade, abraçando vocês mais uma vez, desejando um ótimo dia de quarta-feira, né? Henrique Jance, aqui da Rádio Caruá FM de Soledade. Um abraço a todos e uma boa tarde. Valeu, meu querido Henrique Jance. Mas o presidente Lula, você ouviu aqui, tá prometendo repor as perdas do FPM. Quem sabe aí daqui para lá o prefeito Geraldo Moura Ramos, da querida cidade de Soledade, não rever aí a posição e coloca um grande show. Rapaz, você vê como a gente não tocou no assunto seleção brasileira, Pepa. E eu fui dormir quase 2 horas da manhã assistindo o jogo. Rapaz, assistindo. Levou um baile, né? Não levou um baile, não. Mas, não vou um baile, não. Não foi essas coisas, não. Mesmo time de Tite. O dinizismo, cadê a posse de bola no tic-tac? Tem que tirar aquele na mídia do time, rapaz. Enquanto não tirar na mídia do time, o time não vai, não. Aplicação com o cara, né? Melhor jogador do Brasil. O cara não coloca. Esses treinadores tem que acabar de jogar com o nome. Aí botar nem mídia que não tá jogando nada. Aí coloca Richarlison. Sou fã de Richarlison, não tá jogando nada, rapaz. Rapaz, você viu quando o Martinelli entrou no finalzinho do jogo, eu detesto Palmeiras. Sou do palmeirense, mas, por exemplo, Rafael Veiga botou Rafael Veiga jogando 2 minutos no lugar de Neymar. Brincadeira. Tu assistiu o jogo, Fábio Augusto? Não achei não. Fui dormir 2 horas da manhã. Terminou o jogo. Ainda bem que ganhou, o sono ainda ia chegar. Eu achei só os melhores momentos. Meu Deus, perdi foi meu tempo. Perco nada, perco tempo. E outra coisa, se você pega o time do Peru, gente, os caras jogam praticamente todos na América do Sul. Já é o do Curitiba, jogador do Aliança Lima, sabe? Não tem o da Juventus de Turim, nenhum do Barcelona, nenhum do Real Madrid, não tem do City, não tem do Chelsea. Olha o nível, Fábio Augusto. Olha o nível. Pois é. Era como se fosse um time de Série A e o Peru um time de B ou C. E sem altitude. E foi doloroso para ganhar. Pois é, Pepe. São 13 horas e 20 minutos. Dr. Alisson Vitalino, que é nosso ouvinte, advogado de primeira qualidade, tá me mandando aqui informações, doutor Alisson. O programa está muito corrido, mas pelo que eu estou entendendo, tem uma resolução. Essa resolução é do Conselho Federal de Medicina, que vai valer daqui a 180 dias. 6 meses. Que vai mudar todo o panorama da publicidade dos atos médicos. Isso. Resolução que altera a publicidade médica, um dos temas abordados em sites médicos e jurídicos. Principalmente em redes sociais. Em redes sociais. O antes e o depois, por exemplo. A gente pode trazer o Dr. Alisson aqui para uma entrevista. É um tema palpitante. Ele lembra muito bem, nós temos muitos médicos hoje os ouvintes. Principais veículos de comunicação do país abordaram, senadora. Pois é. Abordaram o tema. Muito bem, a gente pode depois trazer o Dr. Alisson aqui, grande advogado, para a gente entender mais essa situação. São 13 horas e 21 minutos na Paraíba, estamos recebendo neste momento a senadora Daniela Ribeiro, ela que é do PSD, ela que preside uma das comissões mais importantes no Congresso Nacional, lidera a bancada feminina no Senado Federal e será nossa sabatinada a partir de agora aqui no F5, 13 horas e 21 minutos. Quem quiser mandar perguntas para a senadora Daniela, pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp, 8809-8989, como também interagir conosco nas nossas lives no YouTube e no Facebook. F5 Online, é só entrar no chat e mandar perguntas. Petrônio Torres, 13 horas e 21 minutos, como de costume aqui, os mais experientes iniciam a sabatina. Você, como mais experiente dessa bancada, faz as honras da casa. E a primeira pergunta para a senadora Daniela Ribeiro. Petrônio. Boa tarde, senadora. Bem-vindo ao F5. Vamos começar, senadora, pelo assunto palpitante do momento. As declarações infelizes
ontem do senador, do seu colega de Senado, de Parlamento, veneziano Vital do Rego. Muitas mulheres ficaram ofendidas com as declarações de veneziano, inclusive a nossa colega de bancada, Juliana Carneiro. Eu queria que a senhora, ouvir da senhora, da sua própria boca, o seu sentimento, o sentimento da mulher Daniela Ribeiro, não falo nem senadora, da mulher Daniela Ribeiro em relação ao que disse ontem a veneziano Vital do Rego. Boa tarde mais uma vez. A Paraíba lhe escuta, senadora. Então, boa tarde, Petrônio. Quero cumprimentar de forma muito especial, e vocês me dão licença, Juliana, que ontem, eu diria, Juliana, que você expressou a indignação, não só minha, mas de todas as mulheres, e representou muito bem, né, de forma muito ética, porque, e aqui eu quero cumprimentar a imprensa de uma forma geral, e os homens, porque interessante que nesse contexto, a mulher, e aí eu vou chegar especificamente no assunto, a mulher, seria natural da mulher defender, né, a mulher. Mas o que é mais legal ainda é você ver a quantidade de homens que se levantaram, e aqui eu quero agradecer a vocês, não numa relação de Daniela contra veneziano, politicamente falando, partidariamente, em quem eu voto e quem eu deixo de votar, em quem eu votei ou quem não votei, mas principalmente na questão da fala completamente, não só inapropriada, como agressiva, violenta, da qual o senador se utilizou. E aqui eu vou fazer, antes de tudo, né, cumprimentar aqui você, Fábio Augusto, Ju, já cumprimentei, Isabela aqui na Sonoplastia, e o pessoal, minha equipe aqui que me acompanha, principalmente os ouvintes, né, do F5 e da Pop FM. O que aconteceu, para a gente situar as pessoas, para as pessoas que acompanharam ou pela metade, ou enfim, chegaram no assunto agora. O que aconteceu é que ontem, à tarde, eu dei uma entrevista em uma emissora, e na entrevista eu fiz uma crítica a uma postura do senador veneziano com relação à sua atuação parlamentar. Qual foi essa crítica? Todos nós estamos acompanhando as ações da triplicação da BR-230. Essa triplicação, ela tem recursos de emenda de todos os parlamentares paraibanos. Qual foi a minha crítica? Eu disse que o senador, ele tem essa mania de pegar uma obra quando o conjunto dos parlamentares, inclusive sob a coordenação do deputado Damião Feliciano, que é coordenador da bancada paraibana, elege algumas obras e, em conjunto, colocam recursos. Seja um coloca mais, outro coloca menos, seja como for, tem que ter o recurso suficiente para a obra acontecer. Essa foi minha crítica, que não era honesta a forma que o senador tratava no momento em que ele, o tempo todo, demonstrava através de suas redes sociais, através de suas notas de imprensa, como se a obra fosse dele. Nada mais legítimo que fazer uma crítica política. E aí a resposta veio à noite, quando o senador, vice-presidente do Senado Federal, é bom que a gente frise isso, né, foi até a mesma emissora, né, à noite foi para a televisão, e na TV, no programa Frente a Frente, com Luiz Torres, ele disse, de forma taxativa, que, ao ser perguntado sobre essas minhas palavras, ele disse de forma taxativa que ele não se preocupava comigo porque eu não trabalhava, eu apenas desfilava pelos corredores do Senado Federal. Logo, eu fico imaginando, porque assim, a violência, nós votamos uma lei, essa lei, eu fui relatora, inclusive ele votou por essa lei de violência política contra a mulher, que é justamente onde impede, onde você, ao invés de ir para o embate, que é o embate de ideias, de atuação, de críticas contra a atuação do outro, nada mais natural. Você responder exatamente aquilo que eu falei. Eu não falei sobre o tema, responda sobre o tema. Não sou eu que isso é aquilo que quiser. Mas porque Daniela desfila nos corredores do Senado Federal. Então, o senador, o vice-presidente do Senado, ele incorreu numa violência que nós temos combatido muito e que tem dificultado de forma muito contundente tanto a participação da mulher na política, né, porque essa violência ela ocorre ela é prevista pela lei
ela pode acontecer no exercício do mandato e durante a campanha eleitoral. E no exercício do mandato foi a violência que o senador cometeu no instante em que disse essa ação. Segundo ponto, vamos lá. Isso aqui para você que está em casa ouvindo. Uma senadora que é presidente da... E eu até vou até ajustar. É presidente da comissão mais importante do Senado Federal, que é a Comissão Mista de Orçamento. Ontem a gente estava no evento do PAC, tudo aquilo ali, o PAC, todas aquelas obras, elas vão ter que passar pelo orçamento que eu presido. Ou seja, eu ocupo esse espaço, eu ocupo o espaço de liderança, como você colocou, muito bem, de liderança da bancada feminina do Senado Federal, de líder do Congresso Nacional, da maioria do Congresso Nacional. Né? Nós temos uma atuação que nos faz estar em Brasília e nesse ano de forma muito contundente por conta dessa modificação do arcabouço, da votação do arcabouço que demorou, e a gente vai votar o orçamento todo tanto o PPA quanto a LOA, quanto a LDO, toda agora nesse segundo semestre. Então, assim, é muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa para a gente fazer. Fui eleita da mesma forma que o senador foi eleito, com os votos e a confiança do povo paraibano, né, para cumprir com o meu trabalho. Então, uma ação como essa envergonha o Senado, envergonha a classe política no sentido de que, enquanto a gente está trabalhando para caminhar, e a sociedade, principalmente, enquanto a gente está trabalhando para caminhar e para a gente vencer, né, etapas que são difíceis de vencer, alguém que tem uma representação importante, por estar ali na vice-presidência do Senado, ainda mais, se for senador já era grave, mais grave ainda, sendo vice-presidente do Senado, vem dizer ou citar, utilizar de palavras pejorativas, muito claras, que hoje ele soltou uma nota, não tocou no assunto, não tocou no tema principal, que foi motivo, mais uma vez quero dizer, de comoção, porque até agora o tema está sendo esse. Eu fui hoje, inclusive, a imprensa nacional já entrou em contato comigo sobre o tema. Você vê como a coisa não cabe mais. Então, aí eu estou aqui porque fui participar do PAC, e no PAC, aí acho que vocês, né, também, quem está em casa quer saber, no evento do PAC, o que aconteceu? Eu estava ali, fui convidado para fazer a fala, fiz minha fala, tratei do PAC, tratei das ações do governo do Estado, tratei de tudo isso e aproveitei a oportunidade para olhar para o senador e, na frente, aproveitar a imprensa toda presente, aproveitar as pessoas que ali estavam, prefeito, todo mundo, para dizer o que tem que ser dito, porque a gente tem que tirar, assim, as máscaras, assim, tem que mostrar às pessoas como elas são. Então, essa história de ficar caladinha, aguentar caladinho, esse tipo de procedimento, eu não fico. Então, de forma educada, eu cumprimentei-o no começo, desejei sorte no fim, mas, durante meu discurso, eu fiz minha fala contundente, olhando para ele, dizendo para ele que deveríamos nos respeitar como parlamentares, ter nossa disputa política. Nós somos adversários políticos, e isso é muito claro, mas que ele não jogasse baixo. Foi isso que eu falei. É importante essa pontuação em relação à manifestação dele depois de tudo isso, toda a repercussão que teve na imprensa, a imprensa nacional, inclusive. E uma coisa tão simples é reconhecer, de fato, o seu erro e pedir desculpas, né? Mas talvez, até agora, o senador, que aí, inclusive, a gente precisa deixar claro aqui que não, o que está sendo colocado, o que eu coloquei ontem aqui, não foram questões políticas, não foram questões pessoais, foram questões que dizem respeito ao coletivo feminino, de fato, e que atinge a senadora, a mim e a todas as mulheres com quem eu convivo, e a todas as mulheres desse Brasil, né? A gente sofre esse tipo de violência diariamente, cotidianamente. Então, se o senador, mesmo depois dessa repercussão toda, não foi capaz de pedir desculpas, de reconhecer uma coisa absolutamente simples, é porque talvez ele ainda acredite que essa fala é normal, é natural e pode ser dita novamente. É triste e, enfim, esperamos que em poucos dias ele caia na real, saiba qual é o sentido daquelas críticas e possa evoluir nesse sentido. A propósito, senadora, nosso ouvinte Marineide está lembrando que em junho, agora, durante São João, a senhora também foi vítima de uma fala na declaração infeliz do prefeito Bruno Cunha Lima. Pois né? Não dá para normalizar esse tipo de coisa. Mas né? Andam juntos, né? Os dois, né? Acho que pensam igual. Porque, lamentavelmente, foi uma fala, sim, misógina, machista. É aquela coisa, quando você não tem o que dizer... Sabe uma coisa que eu fico feliz? Não tenho o que falar de mim.
Não, ela não tem. É a única parte, Ju, que eu olho assim e digo, realmente, o problema tá aí. Não teve, o que foi que teve para dizer de mim? Não teve para me agredir como mulher, como, né, no lugar, né, de mulher que tenho, que sou. Né? Foi isso que restou para os dois aí. Falando da questão emocional, inclusive o próprio veneziano também, inclusive utilizou, vou até pegar aqui, na frase dele, ele disse que Daniela tem, ainda teve essa, incontidos rasgos de outros sentimentos. Isso já nessa nota de Nessa hoje? mesma fala, mesma fala. Sim. Na mesma fala do desfile, que inclusive eu estou tomando as providências relativas a tudo isso, é importante dizer. A senhora vai tomar alguma providência no Senado? Sim, você olha a manchete aí, viu, Ju? Olha isso, Ju. Olha isso, Fábio. Você pode pegar o vídeo, né, da entrevista e ele afirmou em tom duvidoso. Ele colocou o seguinte: Daniela tem incontidos rasgos de outros sentimentos. Quem é veneziano? Psicólogo? É meu psicólogo? É o quê? O que é isso? Não, ontem eu perguntei a Ju... Mas isso é muito sério. Eu disse isso, mas isso é muito sério. Isso é uma violência política extrema. Você vê assim, e não sei se tem a palavra extrema. Violência política, ela já é extrema por si só. Então, é uma violência na hora que você utiliza duas frases como essa. Uma, do desfile pelos corredores do Senado. Eu caminho. Sim. Muito. Tenho que andar muito. Tenho as comissões, tenho que ir para fora, para os ministérios, tenho que ir para a própria CMO, até para a Câmara Federal, porque a CMO fica na Câmara Federal, fica na Câmara. Vamos para reuniões fora, muitas agendas fora. Andamos bastante, caminhamos bastante e trabalhamos bastante. Então, agora, ele aí, senadora, me permita, não sou psicólogo, mas ele adentrou no seu campo pessoal. E nas duas falas. Ele foi mais nas duas falas, e está lá. Claro, mais explícito. Tá, nas duas falas estão aí. Estão para todo mundo ver. Se é algo que não tem como se negar e que, como disse Ju, lamentavelmente, ao invés de haver um reconhecimento, porque todo mundo é passivo de erro. Disse uma besteira, saiu ali, poxa, eu não devia ter dito. Está ali dentro, intrínseco dentro de você. Bom, saiu, errei, me perdoa, isso aí não é feio para ninguém. Mas no instante que você ainda persiste, ainda a nota me atacando, dizendo que eu fui agressiva, fui grosseira, a nota vem falando só, e não toca no que está sendo o assunto único do estado da Paraíba. Em todo canto, no sertão, todos os portais, rádios, todo lugar. Eu estou recebendo ligações de todo canto. Eu até falava que eu vou ter uma reunião agora à tarde, depois daqui, eu disse, até para almoçar está sendo difícil, mas isso é positivo no sentido de que a minha fala ali foi justamente para dizer, a fala dele, que foi a fala agressiva e violenta, e a minha fala ali foi para o enfrentamento, para dizer, não faça isso, entendeu? E não importa, um evento como aquele, e na frente de todos que mereciam saber o tipo de pessoa que está por trás de uma capa de um Senado, de um vice-presidente, ou seja, de uma capa de um posto, né, eu quero dizer isso, de vice-presidente do Senado Federal, e que tem uma postura de péssimo exemplo para a sociedade brasileira no que diz respeito ao respeito e à conduta com as mulheres brasileiras. Ju, me permite, só para lembrar, porque a senadora tocou aqui, a gente abordou esse assunto ontem, inclusive colocamos tanto a fala de veneziano como a sua fala também ontem no evento, e eu dizia que foi um momento tão infeliz, um dia que a Paraíba estava chocada com as cenas do médico agredindo a esposa, e no dia que a gente também recebe a notícia, no caso na segunda-feira à noite, de que uma mulher foi morta pelo ex-companheiro, o ex-namorado, lá em São Bento. É por isso que a gente tem que trazer esse tipo de assunto, porque basta. Seja na política, seja na vida, seja nos relacionamentos, baixa com esse machismo. A gente está falando da gravidade desse fato porque foi em instâncias representativas, em um dos poderes, né, da nossa República, mas, em suma, ele usou palavras bonitas, palavras eruditas, para entrar naquele senso comum que a gente vê cotidianamente, e a gente precisa colocar sim, falar repetidamente isso sim.
embora as pessoas digam, tá cheio de mimimi, o mundo tá chato, tá cada vez mais chato, etc., a gente precisa falar, porque cai naquele senso comum do cotidiano de que a mulher, quando fala, quando está chateada, ela é a raivosa. Quando ela reclama de alguma coisa que lhe agrediu, ela chora, ela é mimizenta, ela é frágil. Quando ela é assertiva, quando ela se impõe, ela é raivosa, ela é louca. Então, esses sentimentos isso muito na destemperados, né? CPI da Covid, com as senadoras, Isso. com Simone Tebet, com Elisiane Gama, assistimos Sim. muito. Lisiane vem sofrendo. Isso, Quem acompanha a assistimos CPMI muito. dos atos golpistas, Lisiane o tempo todinho está sendo atacada. Então, assim, isso é como você diz, é uma fala que ela carrega um reforço nesse tipo de postura. Por isso, vindo de alguém que é uma autoridade que está sendo constituída pela população brasileira, que está ali, naquele lugar, nesse momento, tendo que ser exemplo, tendo que dar exemplo, e, enquanto isso, está reforçando um comportamento que a sociedade está rechaçando. A palavra que você usou ontem, estamos cansadas, é essa, estamos cansadas, sim. Agora, não desistiremos, porque tudo isso eu vou passar, outras vão passar, que estão agora, mas quando a gente segura o tranco, quando a gente enfrenta e a gente busca, né, a unidade em torno desse tema com relação a proteger as mulheres desse tipo de situação, nós estamos segurando o caminho para que outros possam estar em espaço, e não é disputa entre homens e mulheres, na realidade é um trabalho de parceria, onde a gente contribui. Eu tenho colegas ali no Senado, muitos deles, aliás, a grande maioria deles, de contribuir, mesmo divergindo em algum momento, em algum tema, mas a gente contribui uns com os outros. Aquilo que tantas vezes um homem, e eu até digo isso, do que eu não defendo de qualquer forma, por exemplo, em algum ministério, se tem uma mulher que não está fazendo um trabalho bom, ou em algum lugar não está fazendo um trabalho bom, não é por ser mulher que tem que estar ali de todo jeito, se não está tendo a competência, se não está sendo... Então, assim, não é essa disputa, é a disputa de se você tem a competência. Você chegou lá, principalmente na questão do voto, você chegou lá com os votos, né? As pessoas te elegeram, você está ali ocupando aquele espaço, mesmo que fosse, não interessava, mesmo que fosse uma senadora que fosse tímida, calada, que fosse de poucos projetos, que não tivesse ocupasse nenhuma comissão, pouco interessa, qualquer mulher. Isso não cabe, isso é lei, está na lei. Não pode tratar uma mulher e falar de mulher, tentar desqualificar uma mulher, levando para o lado emocional, levando para o lado de vestimenta, o lado de aparência, sabe? Isso não cabe. E, aliás, eu acho que numa discussão política não cabe nem para um nem para outro, como diz a história, né? Não cabe para ninguém. Mas, com relação à mulher, por a mulher historicamente sofrer disso, a mulher ser minoria, né? Historicamente, nós tivemos que ter uma lei, que inclusive à época eu relatei essa lei, justamente por ter também sido vítima, ter sofrido esse tipo de violência. Só que com o tempo a gente acha, isso foi em 2021, a gente pensa que com o tempo as pessoas que estão tomando conhecimento, principalmente quem ocupa cargos como o que ele ocupa, a imprensa faz um trabalho excelente, divulga as leis, divulga situações como essa. Vocês fizeram cobertura o tempo todo dessa situação, tanto a do médico, né, como essa outra situação desse feminicídio. Nós lutamos lá no Senado como líder da bancada feminina contra tudo isso, né, rechaçando tudo isso. Então, assim, é inaceitável. Eu acho que o debate, como eu disse, eu fazer minha crítica com relação à atuação, com relação a determinado posicionamento, de quem quer que seja, eu posso fazer, como posso receber também. E estou aí para receber. Quem não quiser, não fica na vida pública. Agora, vir para a parte pessoal, levantar questões, insinuar questões emocionais, aí você entra numa outra seara, que é a seara justamente que a lei não permite, que é de violência, de violentar a mulher. Se existe uma violência antes de ontem, física, que nós assistimos, essa violência de ontem foi uma violência verbal, uma violência que mexe nas emoções, porque isso sim, são violências, a violência política de gênero, ela vem também com a carga, né, de violência emocional também para a mulher. Então, isso é muito forte e a gente não pode permitir, né? Tem pessoas que têm mais força para enfrentar, tem mulheres que têm mais força, tem outras que se sentem mais, eu diria, não só constrangidas, mas se retraem. Exatamente. Então,
a gente precisa abrir as portas e segurar o tranco para que essas mulheres elas não se recolham e deixem de entrar na vida pública. É o caso da Senhora Nacional, o Conselho de Ética do Senado? Passa na sua cabeça? Nós estamos fazendo, sim, passa na minha cabeça. Todas as ações que eu puder fazer, passa na minha cabeça, sim. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter na vida, se você vê, a gente faz isso com nossos filhos, com as pessoas que a gente quer educar. Né? Você precisa ter, chama-se disciplinar, ensinar. Né? A palavra disciplinar vem de ensinar, é ensino. Então, você poder ensinar, seja como for o direito que eu tiver, né? Isso a gente está avaliando, né? De que forma a gente vai fazer isso. Os advogados estão já com todo o material, fazendo toda a sua avaliação, mas com toda certeza nós vamos tomar as medidas cabíveis. Nesse instante, eu estou assim, realmente muito grata à solidariedade da imprensa com relação, mais uma vez, volto a dizer, não é quem, como vocês colocavam, fulano, ciclano com relação à posição política, não é nada disso, mas é com relação a não aceitar violência política de gênero, né, violência contra a mulher dentro, como eu disse, no exercício do mandato, ou seja, ou na própria campanha eleitoral. A gente trabalha, faz nas nossas lutas, é escolha nossa, tudo bem, ou às vezes não é escolha. Também a mulher tem que trabalhar, tem que ir para a luta para sustentar a sua casa. Tem seus filhos, eu tenho meus filhos, meus netos, minha família, meus pais. Quem não cuida dos seus pais, né? Você ter seus pais, dar conta de todo um processo do seu dia a dia, certo? Cuidar até de si mesmo, que você precisa cuidar de sua saúde em um determinado momento. Né? A vida pública ela é uma vida que a gente não tem muito... e é uma escolha, que sem reclamação, muito pelo contrário, muita honra, mas que a gente muitas vezes não tem nem o tempo necessário para isso, vive nessa luta e você ainda tem que enfrentar determinado tipo de palavras, de situações que vêm para tentar lhe diminuir no seu posicionamento. Isso é inaceitável. E eu digo mais, faço isso com firmeza, com força, por isso que fiz mesmo, ali, olhando com a educação, mas dizendo a quem é direito. Eu não estava no Senado Federal, se ontem tivesse tido uma sessão e a gente estivesse lá, teria sido no Senado. Como a gente praticamente teve uma sessão ali no Senado, é a oportunidade para se dizer o que se merecia ouvir. Eu espero, na realidade, assim, Ju, na realidade eu não espero mudança de comportamento diante dessa nota que foi pela equipe do senador. Eu não espero mudança de comportamento. Porque você reafirmar, na realidade, a nota foi uma reafirmação de que o senador estava certo naquilo que ele disse. Então, eu vejo que realmente não mudou o pensamento é o mesmo. Mas, eu tenho certeza que isso chama muita atenção e os desdobramentos que vamos, né, que vai acontecer e que vamos acompanhar, eu tenho certeza que chama muita atenção para educar, para ensinar e para mostrar que isso não cabe mais na sociedade brasileira. E aqui eu quero deixar o registro paraibano, viu? Nós estamos nesse intento, os homens também, na vanguarda, de que nós estamos saindo na frente com relação aos posicionamentos de que não tem se aceitado. E a imprensa, mais uma vez, o registro, de modo geral, de parabéns pelos posicionamentos com relação à defesa, não é de Daniela. Mais uma vez digo, não é de Daniela. A defesa da mulher em seus espaços conquistados de poder. 13h45, Fábio Augusto. Vamos abordar outros temas? Vamos. Tem algumas perguntas de texto, tem uma pergunta de áudio aqui, pelo menos uma interação de áudio também para a senadora Daniela, mas você... vamos lá. Você não perguntou nada, senadora. Não, pois é. Bem caladinho. Eu aguardei atentamente. Eu falei porque, muito, né? Infelizmente, essa situação toda, senadora, é uma situação bastante delicada. Eu sei como a senhora deve estar se sentindo. Ontem eu acompanhei a fala de Ju também aqui. Deu para sentir como as mulheres passam o dia a dia, sofrem essas consequências. Mas, antes de você falar sobre isso, só queria dizer uma coisa. E lembrando assim, que nós temos filhos, pais, irmãos. Então, assim, todos nós temos família. Existe uma pessoa, como disse, foi o Petrônio que começou dizendo Daniela, não foi? Quero saber como Daniela se sentiu. Pronto. Isso. Lembrando, foi a Daniela. Lembrando que, além disso, Ju, nós somos pessoas, seres humanos, né? Então, quem recebe isso, por exemplo, eu em mim dói, mas a minha dor ainda é pior, eu pioro a minha dor de tristeza pelas mulheres, por tudo aquilo que a gente vencia, por tudo aquilo que a gente luta,
No PSD estou fazendo uma ação muito forte com relação à questão da divulgação e do fortalecimento da participação feminina, mas aí você olha para a sua família. Então você olha para uma filha que liga para você, minha filha, eu tenho 3 filhos, tem Lucas, tem Marcela, tem Gabriel e tenho 2 netos. Então você olha para uma filha que liga para você, indignada com isso e que mexe mexe na casa como todos, seus pais, com seus, então assim, é uma falta de entendimento, porque na parte crítica da política, todo mundo é acostumado e todo mundo sabe disso. Né? Mas casca quando você. Grossa já, né? Todo mundo casca grossa, mas quando mexe na nossa dignidade, sabe? Na nossa postura como. Ataque pessoal, né? Ataque pessoal, isso aí afeta todo mundo. E é por isso que a gente tem que impedir, e a lei veio para isso. Então a lei precisa ser cumprida. Pois é, deputado. Enfim, recebam mais Senadora. uma vez. Obrigada. Senadora. Obrigada. Eterna deputada também. Mas eu me sinto É verdade. Está fazendo muita falta ali no parlamento estadual. Recebo mais uma vez a solidariedade de toda a equipe aqui do F5. Mas saindo dessa bronca, entrando também em outra bronca, mas dessa vez política, a senhora tem acompanhado as declarações do presidente do PSB, Gervásio Maia? Digo isso em relação à manutenção da aliança do seu aliado, o prefeito Cícero Lucena, aqui em João Pessoa. Volta e meia, o deputado federal, Gervásio Maia, ele vem questionando e cobrando Cícero de alguns posicionamentos, alguns entendimentos que Cícero não teve com o partido no passado. Mas, por outro lado, já o governador João Azevedo, sempre na mesma tecla. Nosso apoio é incondicional à reeleição de Cícero. A senhora tem acompanhado isso? A senhora tem conversado com o prefeito Cícero, tem conversado com o governador João Azevedo sobre esse cenário de 24, porque já está batendo na porta. Não, com relação a eu posso falar do meu partido, né? Com relação ao PSB e as declarações do deputado Gervásio, do qual eu tenho uma excelente relação, né? E também o próprio Cícero, que também tenho. Com relação ao posicionamento do deputado, eu realmente não tenho como fazer nenhum comentário, até porque é posicionamento partidário e a gente respeita. Eu tenho como falar do meu partido, nosso partido, o PSD, o qual presido. Existe sim uma decisão e uma definição de apoio à candidatura de Cícero, isso aí é fato. Então, nós vamos, e acredito que estaremos todos juntos, né, dentro desse contexto aí, né, de situação, de unidade. Se há alguma diferença, no sentido de ter que resolver algo de diferença, que se resolva. O importante é que haja a unidade para se vencer a eleição dentro desse projeto que Cícero vem representando. E, graças a Deus, mesmo com os desafios que uma capital como João Pessoa tem, mas sempre com essa parceria tão importante entre prefeitura e governo do estado, né, muitos avanços para a cidade, a gente sabe disso. Eu queria também até registrar que, como parlamentar, eu já destinei 42 milhões de reais aqui para a capital, para João Pessoa, ou seja, para né, atuação, nossa atuação aqui, né, e aqui a gente tem que falar como um todo, né, que aí a gente está falando em valores, a gente está falando em obras, né, na cidade, custeio, né, pagamento para remédio, para medicamento, para médico, enfim, para a utilização dos recursos para a população de João Pessoa. Então, o que eu posso dizer com relação a isso é sobre o PSD. O PSD vai permanecer e eu acredito que... A senhora acredita que... Até porque se o governador João dando essas declarações, eu acho que o recado já vem sendo dado, né, com relação à definição de candidatura. Senador, e lá em Campina Grande, o PSD, lá já lançaram o nome do médico John Bezerra, secretário de Saúde, Inácio Machado, deputado estadual, Inácio Falcão, deputado estadual. Tem o Republicanos aí que está flertando com o deputado federal Romero Rodrigues, e o PSD, como que ele fica nessa história? O PSD, que é o partido do prefeito, né? Senadora, me permita, já para aproveitar, porque tem muita gente perguntando sobre política. Primeiro, destacar o seguinte: Esmeraldo Gomes está dizendo, manda um abraço para a senadora Daniela. Fomos companheiros de trabalho no governo do estado. Aí tem umas 4 perguntas aqui no mesmo sentido. Josenilda, Marinésio, Marcos e Felipe, perguntando se a senhora é candidata a prefeita em Campina Grande em 2024. E aí tem outra pergunta aqui que eu queria que a senhora respondesse em bloco. Na verdade, é um apelo de André do Bessa para a senhora interceder junto ao governo do estado para agilizar a nova adutora do Cariri. Segundo ele, a região vai agradecer muito. E deixa eu botar aqui o áudio do nosso ouvinte Kiko do Castelo Branco, que ele mandou faz tempo. Bota o meu áudio aí para a senadora. Sim. Tá no Bluetooth, viu, Isabela?
Fala, meu amigo Kiko do Castelo Branco. Muito boa tarde a toda a bancada do F5. Atrapalhei aqui, pera aí. São tantos áudios. Chegou aqui agora, chegou aqui. Vai, Fabão. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, a senadora Daniela Ribeiro. Alegria imensa de estar escutando a sua participação no F5 e dizer que fico muito feliz com a sua ação política em Brasília, em prol da defesa da Paraíba e desse Brasil. Agora, senadora, é o seguinte: quando um político está se sentindo rejeitado, pequeno, aí ele faz de tudo, certo, para chamar a atenção da sociedade. Continue fazendo o que a senhora sabe fazer, política, com honestidade, com sinceridade e para quem mais precisa. Esta é a minha visão do eleitor que votou na senhora aqui no Colégio Almirante Tamandaré. Continue firme e forte, porque eu tenho certeza que a sociedade está vigilante a esses que não fazem nada pela Paraíba. Abraço! Valeu, Kiko. Senadora. Olha isso, emocionante aí. Obrigada, Kiko. São mensagens como essas que nos motivam, né, nos incentivam a gente continuar aí nesse trabalho que, graças a Deus, a gente vem realizando ali em Brasília. Muito feliz aí pelo áudio. Com relação a Campina Grande, que vai respondendo com relação a Sim. 24, vamos lá. Eu ontem, inclusive, né, foi ontem, segunda-feira pela manhã, nós fizemos um café da manhã com a imprensa para divulgar uma revista informativa sobre o primeiro semestre do nosso trabalho, onde a gente pôde mostrar o quanto a gente vem realizando, inclusive até na participação, eu falei aqui da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, da liderança bancária feminina, mas também, que às vezes é tanta coisa que às vezes esqueço de falar, né? No próprio Parlamento Latino-Americano, onde eu sou secretária interinstitucional desse Parlatino, nós trouxemos para cá a realização pela primeira vez em João Pessoa, onde nós discutimos entre esses países de língua, país latino-americano e caribenho, nós discutimos os temas que nos são em comum e não só a troca da experiência, mas também de poder ter oportunidade de ajudar uns aos outros. Então, pela primeira vez, uma brasileira, uma mulher, e aí volta para a Paraibana, né? Está ali também nesse espaço. Então, aproveitando esse momento, estando com todas essas missões, inclusive dia 25 deste mês, eu vou estar no Uruguai para uma reunião da mesa diretora. Estando nesses lugares, eu estou muito focada nesse momento a concluir, né? Isso tudo vai até o final do ano, início de 2024, concluir tudo isso, sem perder de vista, obviamente, o fortalecimento do partido, a participação em Campina Grande, as discussões. Nós vamos estar unidos nas oposições. Com relação à minha candidatura, eu não descarto de dizer não sou candidata, isso eu não falo, porque eu não quero... De repente vai que eu queimo a língua, então eu não vou fazer isso. Então eu não posso descartar, dizer não sou candidata. Mas eu vejo que é uma conjuntura onde certamente nós precisaremos e vamos ter, e temos, né, e teremos um nome que venha representar uma perspectiva e uma esperança nova para Campina Grande, que se decepcionou com o atual prefeito, que todos nós confiamos, acreditamos, inclusive Romero Rodrigues, que foi quem foi seu maior, vamos dizer... Padrinho. Sim. E que, assim que o prefeito assumiu, o primeiro programa que criou foi o programa Saúde de Verdade, ou seja, o do antecessor de Romero era de mentira. Esse programa foi suspenso por irregularidades. Então, assim, Campina vivencia... Paralisou as obras do Hospital da Criança. Paralisou as obras do Hospital da Criança. A saúde hoje em Campina Grande, quem toma conta da saúde, quem hoje presta assistência à saúde da população de Campina Grande é o governo do estado da Paraíba. A segurança pública, o governador instalou o Centro de Comando e Controle em Campina Grande, fez aquele que assumiu, colocando a vice-governadoria, instalando em Campina Grande, tendo Lucas lá atuando, né, de forma... Porque Campina Grande, a gente fala em Campina Grande, mas lembrando que é Campina Grande e região. Então, tendo essa atuação importante, lembrar que Campina Grande, a população... E aí vai para os professores, eu sou educadora, fui professora, né, então clama por um salário digno, pelo reajuste, pelo plano de carga e carreira. Se anunciou que... É porque o problema é que o prefeito, assim, essas questões de anúncio, daqui a pouco uma coisa, por exemplo, anunciou aquela questão do túnel. Um túnel que vai do Açude Novo para
o Parque do Povo. Aí veio aquele problema que antes não mandou o projeto antes, o que aconteceu? Tem tubulações ali que Campina Grande pode ficar com falta de abastecimento. Ou seja, é tudo sem eu diria, planejamento, sabe? É uma coisa assim, eu tenho que dar uma notícia para sair, tem que dizer alguma coisa, e de repente sai quando volta atrás. Então, a população... consegue andar nas ruas de Campina Grande, senador? Olha, a população, acho que todos nós aqui que temos, e toda a população hoje tem celular, aparelho de celular, só olhar quando o prefeito abre uma live, como é que as pessoas reagem, é olhar os comentários que são apagados, né, por força das críticas, né, que a população tem feito. Então, o que nós lamentamos é que realmente a gente apostou que daria certo, né, foi essa a grande promessa à época do prefeito, e lamentavelmente Campina Grande está sofrendo aí bastante com essa gestão tão para não dizer desastrosa, tão não operosa. A senhora já pensou em 2026? Eita, como é que vai ficar? Não, porque essa semana eu acompanhei, estive lá no Café da Manhã com a imprensa, a senhora falou sobre o caso, mas a senhora disse que ia ser um problema bom para a família em 2026, mas a família é política, a família Ribeiro é política. Ou seja, a senhora está pensando direitinho como é que vai ser esse cenário para 2026, visando já 2024, porque é uma eleição atrás da outra. 24 passa por 26. E seu irmão, senadora, seu irmão, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, disse aí onde a senhora está sentada, tomando essa água, que em 26 só cabe um Ribeiro na chapa majoritária. A senhora concorda com ele? Concordo, inclusive isso foi levantado quando conversávamos na definição do nome de Lucas para vice-governador. Nós discutimos juntos que essa definição passaria por... Isso afetaria, vamos dizer, minha vida, né, política, em tese, né? Afetaria no sentido de que haveria uma restrição, né, uma candidatura minha com relação a uma candidatura de Lucas. Mas eu sou, como eu disse, eu sou de viver o dia de hoje. E naquele instante, eu conversava com o Agnaldo e eu falava para ele, não, todo apoio para Lucas. Lucas está aí, tem muita garra, muita vontade, trabalha, foi secretário de Ciência e Tecnologia, foi vice-prefeito, foi vereador, fez o mestrado dele de desenvolvimento regional, ama gente, porque você está na política, você tem que amar pessoas, tem que amar o povo, trata bem as pessoas. Eu acho que está preparado aí para enfrentar. E aí nós, juntos, tomamos essa decisão. Então eu sabia que isso poderia acontecer. Agora, o que dizer o que vai acontecer amanhã? Isso é difícil. Por isso que eu falo que a gente tem que esperar até o final do ano, tem uma etapa que eu tenho que cumprir. A partir daí a gente vai ter que definir, vamos definir como é que vai ser 2024, porque realmente ninguém pode deixar também para a última hora. Né? Então, aí vai definir como é que vai ser 2024. Outro ponto, não existe nenhum acordo com o governador João Azevedo de que ele vai sair para ser candidato a alguma coisa, ao Senado, e que Lucas vai assumir. Então, assim, Lucas pode deixar o PP? Lucas? Sim. Mas por que ele deixaria? Não sei, existe essa possibilidade. Aqui e ali se ventila essa possibilidade de Lucas? E para o próprio PSB. Não, alguém citou isso uma vez. Deixa eu aproveitar no campo das especulações. Eu leio quase todos os dias. Eu acho que foi o presidente da Assembleia, eu estava ouvindo É da própria declaração de Galdino, constantemente. Mas a senadora disse que não tem. Eu li hoje a coluna da Arimatea Souza, tratando numa tese que a senhora pode ser alçada à condição de ministra do Tribunal de Contas da União. Já se ventilou essa história ou é conversa que surge da cabeça da imprensa? Não, é que saiu essa nota ontem na Folha de São Paulo. Então não é. Então tudo bem. Eu passei batido do Estadão. A senhora toparia? Eu acho que desde segunda, né? A senhora toparia ser ministra? Deixa eu te falar. Na realidade, eu estando aqui na Paraíba, eu estava aqui, passei o feriado, inclusive, em Campina Grande, fui a Cabaceiras, fiquei por aqui, pela região. Visitando as bases. Estando por aí, estando presente. E aí, quando foi na segunda-feira, eu recebi uma ligação da minha assessora de imprensa, lá de Brasília, dando conta de que 2 pessoas da imprensa nacional estavam ligando para checar essa informação, porque alguns parlamentares tinham comentado. Eu confesso a vocês que não chegou até mim, e por estar aqui, ainda estar aqui até nessa semana,
eu não soube de onde veio, de onde partiu. Talvez, eu comentei hoje, talvez pela proximidade, pela aproximação com o próprio presidente do TCU, com relação à CMO, a gente conversa sobre, né, com todas as instituições, a gente tem conversado, e nós almoçamos juntos, nós estivemos juntos, mas eu não sei se saiu daí, realmente eu vou identificar. O futuro é Deus pertence. A senhora foi pega de surpresa. Mas assim, foi pega de surpresa. E vai ter indicação agora do presidente Lula, não é isso? Isso, é porque vai ser... Vai abrir uma vaga. Então na discussão de abrir uma vaga, né, de uma indicação do presidente Lula, mas... vamos ver aí, né? Eu confesso, né, que eu não lembro quem é seu suplente, sua suplente. Diego Tavares. Já teve até oportunidade. Isso, já. Já. Gente, a conversa tá boa, mas já são 14h01. Olha só. A nossa diretora é braba, viu, senadora? Pois é. Só que não pode passar das 14, não. Não, então tá bom. Então vamos terminar. Mas assim, muito bom estar com vocês. Que mais uma vez agradecer o carinho aí, as palavras. Eu quero... de forma muito especial, agradecer a todos os paraibanos e paraibanas que acompanharam aí esse momento difícil, né, de sofrer mesmo a violência política de gênero, uma violência política contra a mulher, e que se sentem em mim representados, porque depois que a gente é eleita, a gente representa o Estado inteiro, né? Então, fui a primeira mulher eleita, sou a primeira mulher eleita no estado da Paraíba. Então, a Paraíba merece respeito, né? Essa mulher que foi eleita merece respeito, como todas as mulheres, porque aqui é quem nós representamos. Então, e a Paraíba não admite mais esse tipo de postura que ocorreu na noite de segunda-feira, né? Nas palavras de que permanece ocorrendo, porque permanece sendo reafirmado, né? Mas nós rechaçamos. E o que eu senti todo o meu coração foi que as únicas pessoas que não rechaçaram foram aquelas que trabalham para o próprio senador. Fora esses, todos, por onde andei, chegaram junto para trazer solidariedade, até porque, volto a dizer, não foi comigo, a violência não foi só comigo, a violência foi com todas as mulheres que vivenciam, cada um no seu ambiente de trabalho, na sua luta, no seu dia a dia, vivenciam situações de cunho pejorativos para tentar diminuir a sua capacidade, a sua competência, né, a sua evolução, o seu trabalho e intimidá-las. Então, mais uma vez, dizer aqui a Paraíba, a cada um de vocês me escuta, não me intimido, não vai me intimidar, muito pelo contrário, vou enfrentar mais ainda com respeito, com altivez, mas sem nunca baixar a cabeça, e principalmente para esse tipo de postura que vem tentar trazer para Paraíba um tempo que já não cabe mais. Então, isso está fora de cogitação. Então, muito obrigada a vocês, parabéns aqui pela audiência, obrigado aos ouvintes, pelo carinho, e a cada um de vocês aqui que com competência, com inteligência, com muita ética, faz o trabalho de vocês. E, mais uma vez, eu registro, não trazendo para a Daniela, não, tipo, estou do lado A ou do lado B, não, mas especificamente olhando para o caso, para o ocorrido, que tomaram posicionamento e dessa forma a gente se orgulha. Eu acho o máximo, deixa eu só terminar dizendo isso, eu acho o máximo isso aqui, é assistir, ver, né, assistir de perto uma mulher na técnica. Porque a senhora não ouviu a voz dela. Dá uma boa tarde para a senadora, Isabela Vilante. Oi, Daniela, boa tarde. Não, pelo amor de Deus. E hoje eu já tive na TV, numa emissora de TV, que era a câmera, a câmera, cinegrafista era uma mulher. Eu tirei também foto, vou tirar foto contigo. Tirei foto com ela, tirei foto do lado dela, acho o máximo, assim. Você vê, né? É muito legal. E olha só, uma voz dessa. Chega, meu Deus, me presta tua voz para ir pro Senado. Ela desfila a voz dela. Me presta tua voz para ir pro Senado terça-feira, que o Senado terça-feira vai ferver. Essa é a emissora onde as mulheres mandam mesmo, porque nossa superintendente é Reni. Maíra é nossa diretora comercial. Olha isso. Juliana é quem manda nesse programa. Isabela é quem bota todo mundo para fora. É só a mulher que manda em geral aqui. Deixa eu dar um beijo muito especial aqui para a Reni, um agradecimento para ela, nossa, né, a diretora geral, e dizer do meu carinho também, e a todos que fazem a Pop, e sempre o meu respeito, carinho e alegria de estar aqui. Essa semana foi muito especial, apesar dos pesares, eu costumo dizer, para encerrar aqui, que na minha vida sempre tem sido assim, até aquilo que os adversários fazem, e assim, eu acredito que é na vida de quem entrega muito sua vida a Deus, até
os adversários, quando trabalham contra nós, eles trabalham a nosso favor. O senadora... Deus transforma isso. O nosso ouvinte André do Bessa disse que realmente a senhora acabou não comentando. A senhora reforçar junto ao governador João Azevedo a história da adutora do Cariri. Ah, sim, perdão, tem razão. Eu vou até anotar isso aqui. Pode deixar que... Adutora do Cariri. Adutora do Cariri. Ó, deve ser uma eleitora da senadora. Mandou um print aqui pra gente de uma matéria no Senado Federal. Senadora Daniela Ribeiro é a nova presidente da Comissão de Orçamento, matéria de 11 de abril de 2003. Ela fez questão de grifar aqui. A senadora Daniela Ribeiro foi eleita por aclamação. Deve ser uma eleitora sua. Que legal. Obrigado, senadora. Muito Fábio obrigada Augusto. pelo carinho aí. Palavra final que fica, seu Fábio. Um abraço a todos e siga firme. Siga firme, não se deixa abater por nada não, viu? Até amanhã. Obrigada, Fábio. Obrigada. Petrônio Torres, a palavra final que fica, Pepa. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Um abraço, até amanhã. Ju! Rafael Falcão aí tá estimulando a cantoria nesse programa. E ele tá aqui embaixo nos esperando, viu? Não, eles coisa querem boa. nos cumprimentar. O cantor Rafael Falcão, ele está aqui embaixo nos esperando. Ju, a Chego palavra já. final. Mais uma vez, minha solidariedade. Senadora, parabéns pela sua postura e sigamos firmes e juntas. Obrigada, querida. Bela Vilante, a palavra final que fica. Paz e amor, muito obrigada pela sua presença aqui. Belas palavras, as suas, as de Ju também. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Muito bem, gente. Agradecer pelo carinho da audiência. Pedir para você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam no Tarde Pop. E mais jornalismo a partir das 17 horas com a equipe de jornalismo da Rádio Pop FM. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Cidade do Rei do Axé.